Fala galera, sejam bem-vindos ao Talk to Me. Hoje a gente está com a presença especial do Vitor Honório, onde a gente vai estar conversando aqui sobre jiu-jitsu, sobre competições. E eu gostaria de perguntar para você, Vitor, iniciar, qual é a tua mentalidade sobre o jiu-jitsu? O que você absorve do jiu-jitsu e como que você trata o jiu-jitsu? Cara, deixa eu só entrar aqui rapidinho. A pergunta é difícil, né? Mas eu vendo o Fábio Gurgel falar assim que ele enxerga a vida pelas lentes do jiu-jitsu, eu consigo me identificar muito nisso, porque eu comecei com 4 anos. Então, a forma que eu vejo o mundo é através do jiu-jitsu, sabe? Isso acho que afeta diretamente na mentalidade de confiança, postura, até na carreira, porque como eu não sei o que é ficar sem jiu-jitsu na minha vida, eu penso logo sempre em longo prazo, tá ligado? Você acha que isso aí é uma maneira positiva de te influenciar, ser mais confiante, de te dar mais perseverança para você seguir ali no teu dia a dia? Com certeza. Acho que o jiu-jitsu ele traz essa confiança para as pessoas. Se você pudesse hoje falar para as pessoas que estão começando o jiu-jitsu, né? Eu recebo muitas perguntas hoje. Pô, eu tenho 35, eu tenho 32, eu tenho 33 anos. Eu queria iniciar no jiu-jitsu, mas eu acho que eu não tenho idade para começar a praticar. Se você pudesse dar um incentivo para essas pessoas, o que você falaria para elas? Você acha que elas têm condições de praticar jiu-jitsu, de crescer no esporte, de treinar para competir, de treinar e chegar até uma competição? Então, porque é duas paradas muito diferentes. Se tu pegar o jiu-jitsu assim, jiu-jitsu é uma das poucas artes marciais que você consegue fazer depois de velho. Se você pegar Muay Thai, Judô, Wrestling, não tem praticante velho. Os caras chegam ali em 35, se aposentam. No jiu-jitsu, como não tem muito impacto nas articulações, no esporte de contato, tem soco, você consegue fazer até mais velho. Só que é difícil você falar para um cara que tem 35 anos, 30 anos, está começando no esporte agora e falar assim, cara, você vai se tornar pró. De repente esse cara pode até viver do jiu-jitsu depois de um tempo, porque vai virar professor, isso já é outro caminho, não depende muito do ímpeto, da forma física do cara, da condição atlética dele. Já depende mais do nível técnico do que ele vai desenvolver. Meu pai começou jiu-jitsu depois dos 30. Então olha aí, o Mestre Honório é um exemplo, começou aí depois dos 30, cara fantástico, tem conhecimento pra caramba, tem uma ótima academia lá no Rio de Janeiro, vários alunos casca grossa, então... Mas aí falar, depende, a gente não pode falar assim, meu irmão, não vai que você não vai conseguir. Exatamente. Tem uns exemplos aí, Cobrinha começou depois dos 30 também, e é quantas vezes campeão mundial? Pô, então, e ontem, falando Cobrinha, ontem mesmo eu consegui uma informação que me surpreendeu muito. Eu estava conversando ontem com um cara que ajudou bastante o Cobrinha. Pô, e ele falou que Cobrinha, depois de campeão mundial, cara, tinha que juntar, de 15 em 15 dias, uma galera juntava 2, 3 academias para chamar o Cobrinha, para o Cobrinha ir lá na academia, fazer com uma espécie de aulão ali para aquela galera, para que ele pudesse se manter lá em São Paulo, porque ele chegou a falar isso. Passava ali uma dificuldade no estado de São Paulo, né? Treinava na época com os caras ali na TT e era muito, muito difícil. Então você imagina que a gente hoje é muito privilegiado, né? O cara, depois de campeão mundial, casca grossa, muito, muito, muito conhecido, e o cara ainda tinha que viajar, morava na academia, não tinha ali o seu sustento próprio, né, através do esporte.
mas começou depois dos 30, teve uma carreira muito boa. Mas acho que foi outra época também. Outra época. Hoje também as competições hoje são bem melhores em termos de remuneração financeira, né? Não é a competição, acho que é o mercado todo. Porque eu comecei a fazer um dinheirinho com jiu-jitsu faixa roxa. Tem histórias aí, tipo, os caras campeões mundiais, tipo o exemplo do Cobrinha, o Jacaré, que acabou o mundial, os caras não tinham R$1 pra fazer nada, sabe? Isso não é a nossa realidade. Eu acho que o esporte está evoluindo. Pô, então, eu sempre assisti esse documentário do Jacaré, tá ligado? Irmão, e me doía pra caramba quando eu assistia o documentário do Jacaré ali, o cara falava, pô, eu tive que abandonar o jiu-jitsu porque eu fui campeão mundial, eu ganhei tudo que eu tinha que ganhar e eu não tinha dinheiro pra voltar pra casa. E eu sempre pensava muito nisso, sabe, Vitor? Quando eu treinava, pô, meu irmão, ver um cara como o Jacaré, o cara que ganhou ali do Roger Gracie, quando ninguém tava batendo no Roger, o cara foi lá e conseguiu ganhar do Roger, o cara fazia luta de alto nível com todo mundo, passava o trator em todo mundo, e eu sempre ouvia essa mensagem do Jacaré. Irmão, a primeira coisa que passou na minha cabeça depois que eu ganhei o Mundial foi os caras falaram assim, e aí? Faixa marrom 2017. E aí os caras olharam, e aí, vamos ali vamos ali jantar? Quando terminar aqui, todo mundo se reúne, vamos jantar, depois a gente vai sair, vai ter uma festa lá na Checkmate e tal. Eu, Jacaré na hora na cabeça. Eu não tenho dinheiro, cara, pra ir jantar. Se eu for jantar com a galera, se a gente for sair, depois... 2017? 2017. É aquela história das 10 horas na Califórnia? Não, aí foi quando eu era faixa roxa. Mas, cara, automaticamente o Jacaré veio na minha cabeça, porque eu fiquei... Pô, fui campeão mundial, passei por todas as dificuldades para chegar na Califórnia, fiz várias lutas duras, lutei na pesadíssima com 91 quilos, molhado, né? E aí... Cara, quando terminou, todo mundo chamando um ali, convidando um ao outro para se reunir, para jantar. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Cara, realmente muda, mas não muda da noite pro dia, né? Eu acho assim que hoje as pessoas têm essa perspectiva que quando vai ser campeão mundial, no outro dia vai estar o patrocinador batendo na tua porta, que você vai estar ganhando uma grana ali com isso. Ninguém dança mais assim. E eu vejo e ainda tenho vários seguidores aqui que falam comigo que pensam dessa forma, que acham que, pô, vou ser campeão mundial e tudo vai mudar na vida. Eu vi até o Ali, né, o Muhammad Ali falando, cara, me perguntaram uma coisa que foi muito difícil de responder. Quando ele ganhou aquele campeonato lá nos Estados Unidos que valia $20 mil. Lembra? Ele falou, pô, o que é melhor? Ele fez até uma enquete, se eu não me engano com isso. Qual foi melhor pra você? Ser campeão mundial ou ganhar $20 mil? Imagina, cara. Mas vou falar a minha visão disso. Porque eu era o cara que... Eu sempre falei que se o mundial de jiu-jitsu pagasse... da IBJJF fosse no mesmo dia do Mundial de Abu Dhabi, eu ia para o Mundial de Abu Dhabi. E eu tinha esse pensamento até pouco tempo atrás. Mas quando você olha no longo prazo assim, se você for só pela grana, não vale a pena. Ah, com certeza. Não vale a pena. A gente estava trocando essa ideia no outro dia e você me falou assim, que os samurais morreram de fome. Com certeza. Então, assim, cara, no meu caso, isso aí é muito relativo. Eu penso bastante na minha família. Você é pai de família também, você sabe disso. Quando você tem uma competição ali que vale uma grana, que você sabe que vai te sustentar por um ano, que vai te sustentar ali, vai te dar um investimento para você se manter um pouco a mais no esporte, a gente pensa duas vezes, né? Porque infelizmente a gente ainda não consegue sobreviver só do jiu-jitsu. A gente tem vários recursos que nos agrega para o jiu-jitsu. A gente tem uma profissão que é do jiu-jitsu, mas a gente não consegue viver só o estágio de atleta. A gente não consegue, por exemplo, ser o Bochecha. A gente não consegue estar na Califórnia treinando, vivendo ali o lifestyle de verdade, sem ser atleta. Eu acho que o Bochecha foi um dos poucos caras que realmente conseguiu esse feito, né? De viver do jiu-jitsu sem dar aula, eu acho que só que eu conheço Patrick, Isaac e o Bochecha. E agora tá vindo essa legal da Dream Art aí. Só que, cara,
eu acho que faz parte do esporte. Ah, com Só certeza. que também, tipo, isso tem um bônus que é o quê? Você não consegue ser só atleta. Legal. Só que quando acaba essa fase de atleta, E acaba rápido, né? Porque aí todo mundo tem um prazo de validade diferente, né? Você tem outra carreira já agregada ali, que é de professor. Com certeza. Isso é, tipo, é ruim, mas é bom, sabe? Você não consegue ser só atleta porque você tem que dar aula para ganhar dinheiro. Aí depois que você se destaca como atleta, tem um selo de qualidade ali, você recebe mais para dar Com aula. certeza. Dar seminário, aula particular e por aí vai. Seu... Currículo vai subindo, né? Isso aí. E a gente vai conseguindo realmente criar aí uma outra profissão, que é onde geralmente... Eu acho que é tudo a mesma coisa, brother. Acho que geralmente todo mundo consegue viver mais hoje de aulas do que de competição. A aula em si, quando você começa ali, você dá uma aula em uma academia, você consegue trazer para você os teus primeiros alunos ali, você começa a formar cidadãos, né? Você começa a contribuir para o esporte, porque isso é uma visão boa também. Às vezes as pessoas dão só aula de jiu-jitsu, mas elas não entendem que quanto mais elas formam cidadãos, mais ela forma a comunidade do jiu-jitsu em si. E isso aí... É uma parada que vai se alimentando, né? Porque, tipo assim, você vai lutar uma competição, aí você quer ter um patrocínio para lutar essa competição. Exato. Só que para você ter um patrocínio para lutar essa competição, tem que ter uma marca patrocinando, só que a marca precisa vender. Para quem ela vai vender? Para quem faz jiu-jitsu. Quem faz jiu-jitsu é teu aluno. É o aluno do cara que você vai lutar. E, tipo, é uma parada que vai se alimentando e a parada vai crescendo. E é uma comunidade gigante, né? Cara, eu queria saber o que é que você faz na tua rotina para você... Ultimamente, para você assim, buscar a tua evolução diária, para que você consiga realmente ter um progresso no esporte. Se hoje está um pouco parado, por causa das circunstâncias, Covid, trabalho, mas quando o Vitor realmente começou a se destacar nas competições, qual era o foco do Vitor? O que é que o Vitor fazia para chegar nas competições? O que é que tinha na rotina do Vitor de diferente? cara, porque assim, eu treino desde 4 anos de idade. Aí eu venho competindo sempre, desde criança. Então, essa parte de se destacar nas competições, quando a gente começou, quando deu o boom das redes sociais, porque olha só como que a gente está velho, cara. Não tinha rede social antigamente. Não tinha, né? Só Orkut e MSN. Tá ligado? Aí quando deu o boom das redes sociais, que começou tipo, aqueles jornalistas independentes começaram a cobrir o jiu-jitsu, fazer página disso, página daquilo, começou a dar destaque para os atletas faixa colorida. Eu já era faixa roxa. Aí começou, tipo, destaque, ir pra fora, o pessoal começou a conhecer mais. E foi quando eu fui pro GF Team, brother. Nosso treino basicamente era sair na porrada todo dia. Fazia musculação e ia sair na porrada. Só que a diferença é que tinha muita gente boa, brother. Muita gente boa. Ficava no mesmo tatame. Igor Silva, Evangelista, Rodolfo, Jaime, Ítalo, Teodoro, Pimenta, Max, Patrick, eu, Guigui. Meu irmão, era muita gente. Então a gente podia se dar esse luxo porque você ia treinar, tipo, vai lá de segunda a sexta e não repetir treino, brother, sair na porrada. Era muita gente. Só que hoje eu vejo que quando a gente olha os caras que conseguiram passar a geração deles e continuar campeões, os caras dividem mais o treino. Pô, o velho Igor Silva, né? Vai querer me bater depois, mas agora não, pô. Só quando eu chegar em Abu Dhabi. É um cara que, pô, você vê aí que tá ali no Master, mas vai no adulto, bate na galera e volta. Fica no Master, vai ali, volta. Terceiro
terceiro ano que o cara já vem ganhando o ranking mundial de Abu Dhabi, sempre tá ali nas cabeças. Ele é muito técnico. Muito técnico, muito duro e muito forte também. Não acho ele nem tão forte, mais jiu-jitsu mesmo. Cara, do jiu-jitsu muito pra frente, né? Um cara que eu gosto muito de, tipo, mirar como norte, assim, é o André Galvão. E se tu pegar a inteligência direcionada que o cara tem pra treino, para dividir o treino, porque, tipo, quando ele surgiu com essa parte de drill, tá ligado? Uhum. A galera fazia só posição, cara. Ninguém fazia drill. E o maluco começou com isso lá atrás, tá ligado? Tem que pensar, tem que fazer um treino inteligente. Se não tiver um celeiro de crack igual a gente tinha lá no Jacutinho, que eu acho difícil ter um tatame igual o nosso. Onde tiveram tantos campeões, né? Todo mundo junto. Não vejo mais igual tinha, porque era muita gente boa. Tu vai ter que ser inteligente para treinar, vai ter que dividir seu treino, vai ter que mudar a intensidade, sabe? Senão se machuca e não chega a ser campeão. Eu acho que hoje um dos poucos lugares que ainda consegue ter vários campeões juntos realmente é no Dream Art, né? Como você falou. É onde a gente vê hoje envolvendo a mídia ali, que realmente tem uma garotada muito boa. Os caras estão sempre correndo atrás, estão sempre chegando. E realmente deve ser um treino muito bom. Lá na minha academia em Natal a gente também tem um treino muito duro, um treino muito bom. Isso me fortaleceu bastante para chegar bem nas competições e produzir uma rotina legal. Eu acho que a rotina ela é fundamental para que a gente consiga manter, não um foco, né? Eu não gosto bem de utilizar o foco para o jiu-jitsu. Eu acredito que seja um estilo de vida, acho que é o que realmente a gente produz, principalmente quando a gente começa a sair do básico ali do jiu-jitsu, a gente começa a entrar no mundo competitivo, a gente deixa de ter o foco para a competição e a gente passa a viver aquilo, né? Então o foco ele passa a ser momentâneo, ele passa a ser algo ali que vai ficar direcionado para alguma coisa. E o estilo de vida não, a gente vai se adaptando, é tanto que hoje você vem aí na sua dificuldade, mas vem mantendo tua alimentação bem, vem tentando baixar o shape, pensa que vai bater em mim lá no super pesado mundial, mas vai ficar em segundo. Tu desistiu? Mas vai ficar isso, mas vai ficar no segundo. Tu desistiu? Então assim, Calma aí. Olha só. Você tá de safadeza. Você falou que ia de pesadice. Tá, eu vou manter meu post lá nos gordinhos. Então, eu acho que isso aí é muito legal pra gente ter como base para as outras pessoas, né? Porque as pessoas têm muito o exemplo do foco. Ah, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter determinação. Mas eu acho que para quando você tem o intuito de chegar numa competição, de você estar no alto nível, você já tem que esquecer só o foco e só a determinação e você tem que viver aquilo, né? Você tem que estar pronto para produzir na tua vida em todas as áreas. Porque a gente sabe que ninguém é perfeito. Uma parada que tem no jiu-jitsu que tem algumas pessoas que ainda não entenderam o pessoal tem que entender como que faz periodização, porque esse negócio de foco, se o cara fala, eu sou focado, eu treino o ano inteiro, legal, mas como que você treina o ano inteiro? Qual é o teu rendimento do ano inteiro também? Com quem você treina, né? Então, eu acho que tem que ter preparações, eu acho que tem que ter o termo camp, sabe? Uhum. O cara tem que saber quantas semanas ele leva para ficar pronto para uma competição. Não é só treinar, eu faço 3 treinos por dia o ano inteiro. Tá errado, brother. Tá errado. Você tem que ter uma periodização ali, tu tem que ter um gol, tu tem que ter separado as competições, tipo competição número 1, número 2, número 3. Tem que ter. Não é só treinar forte o ano inteiro e sair na porrada. Isso já é bem antigo, né? Cara, isso aí eu vejo também. Só te cortando, porque senão o que acontece? Você fica ali 70%, aí você fica 70% o ano inteiro. E enquanto o maluco tá treinando ali a competição número 1 dele, o maluco vai chegar de 100 e você tá 70. Uhum. E não tem jeito, isso mesmo, vai dar merda. Que é o que acontece com alguns atletas que ficam na caverna, né? Os caras ficam escondidos, não luta, faz a sua preparação ali e aparece nas principais competições, né? E dá um boom ali muito grande. Eu acho que até pra... Mas a gente tá falando pra, tipo, profissional do esporte tipo, mesmo. Faixa preta, o cara que é
sei lá, top 5, ou então um faixa roxa que seja muito duro, faixa marrom que seja muito duro. O maluco é campeão, eu vou lutar 3 campeonatos no ano. Agora, se é o competidor comum... O cara que tá começando, né? O cara que tá começando a descobrir, né? Eu acho que mesmo assim, se o cara for competidor comum, o cara ele tem que fazer essa priorização também, porque ele dá aula, ele tem as outras coisas da vida dele pra fazer e ele quer ter um resultado bom na competição tal. Ele quer um dia ser profissional. Não sei nem se é profissional, porque de repente para um cara que é master e o cara quer ser campeão mundial master, se ele treinar da mesma forma o ano inteiro, como que ele vai dar aquele boom forte lá? Se ele vem lutando, sei lá, um Open aqui, outro Open aqui, outro Open ali, e aí o Mundial. Tá errado, cara. Cara, se falar assim, na minha realidade, que eu acredito que foi a tua realidade também, a gente ali quando era faixa roxa, faixa marrom, corria todos os campeonatos. A gente errava muito nisso, né? Não tinha essa mentalidade de eu tenho que me preparar pra competição, pro europeu, por exemplo. Eu tenho que manter o camp forte ali pro americano. Porque, tipo, a gente fazia isso porque era campeonato fazendo dinheiro. Exatamente. Se não ganhasse o campeonato, não ia lutar o mundial. Não ia lutar o mundial. Era basicamente a necessidade de construir, né, o nosso currículo. Tu chegou a pegar as seletivas? Cheguei. De Abu Dhabi. A seletiva de Abu Dhabi que rolava no Brasil eram 4. Rio, São Paulo... Rio Grande do Sul. E teve um em Natal, teve um em Natal e teve outro que foi em Manaus, que eles começaram a mudar o sistema depois, né? Era mais difícil que o evento principal, né? E muitas vezes era mais difícil que o Mundial brasileiro. Porque ia todo mundo. E faixa colorida para ganhar tinha que ganhar a categoria e depois ganhar o absoluto. Só um ia. Só um ia. Meu irmão, o bagulho era doido. E quando a galera começou a entender que podia ganhar em uma e ainda ir na outra pra tirar os bônus de novo, pra os caras não chegar, né? O cara podia. A meta não era mais ser campeão da outra seletiva, a meta era não deixar a galera entrar no evento principal, né? A gente fazia isso. Tipo, vai todo mundo lá do Rio. Aí quem passou? Fulano, legal. Agora vai todo mundo de São Paulo. Quem passou fulano, que a gente ia tipo que, ó... fazendo funil, né? Eu passei na do Rio. Aí você vai na de São Paulo. Aí eu vou na São Paulo também, eu vou, tipo, cansando os caras aqui, ó. Aí chega aqui o alto pra tu e tu vai fazer a final, tá ligado? É uma parada assim. Sempre deu certo. Pô, que bom, né? Então isso aí realmente era uma competição muito difícil e era onde a galera se testava bastante, né? Mas a gente sempre teve que fazer, eu acho que esses pequenos erros, que na realidade não eram erros, era necessidade pra gente chegar nas competições grandes. Eu lembro que tu me falou uma vez, que eu até me identifiquei, pô, eu já fui viajar só com a passagem de ida, sem saber como ia voltar. Isso aí já fiz várias vezes também no Nordeste, pegar um ônibus numa rodoviária só e, pô... Só com a passagem da ida, pô, e detalhe, sem dinheiro pra comer nada. E contando que ia ser campeão absoluto, né? A mentalidade tava como? Pô, eu tenho que ganhar, não tem outro caminho. Uma área de concentração ali, tipo, o maluco ia lutar assim, de fome. A maluco ia lutar, deixava o Gatorade ali, tu ia lá, Gatorade do cara, não é pecado não. Pô, então, isso aí aconteceu também muitas vezes comigo. Eu lembro uma vez, fui pra Fortaleza nesse naipe aí, assim, tipo, pô, eu tenho que chegar lá e ser campeão. Não tem outro caminho, cara. Se eu não for campeão, eu vou voltar de Fortaleza para Natal andando. Então, a cabeça chegava muito forte. Os treinos... Vou te falar aqui, mas já deu errado uma vez. Fui campeonato de São Lourenço. A gente foi lutar. Aí eu só tinha o dinheiro da ida. Só que já tinha dado certo umas 3 vezes para trás, tá ligado? A confiança tava lá em cima, né? Já sabia, já tinha feito até a conta com esse dinheiro. Meu irmão, perdi na final pro Vitor Silvério, que foi, não sei se foi empate, se foi vantagem, sei que eu perdi. E pra ir embora. Como é que vai embora sem dinheiro? Eu não sei como, acho que foi num briga que me prestou dinheiro. Eu sei que, meu irmão, quando dá merda, já deu uma vez, tá ligado? Cara, isso aí... Mas depois devolvi essa costa do Silvério pra... Acho que foi algumas semanas depois, teve um campeonato no Rio. Acho que só teve uma edição desse campeonato. Que deu passagem pro europeu na categoria, todas as categorias. Campeonato bom, hein? E pro mundial no absoluto.
Aí a final do absoluto foi o Silvério. Aí eu ganhei dele, ganhei uma passagem pro Mundial. Pô, você falou aí de fazer conta com o dinheiro dos campeonatos, né? Isso aí, eu sou o rei de fazer conta com o dinheiro dos campeonatos. Eu e minha mulher pensava assim, cara, vai ter o campeonato mais top do Natal que tinha era o Nordeste Open. Para a faixa marrom na época pagava 800, se ganhasse o absoluto era mais 1.000, então era 1.800. Eu já ia assim pensando, ó, se eu for é 1.800, eu tenho o dinheiro do aluguel, já vou ter o dinheiro da água aqui, ó, vou ter o dinheiro de fazer a feira, então tá bom, eu tenho que ir lá e ganhar só isso. Então a preparação, a autocobrança ali era demais, né? A gente tava sempre se policiando para chegar nas competições. Eu acho que por isso que a nossa época ali foi muito legal, porque a gente tinha desafios e a gente tinha que superar desafios, porque a gente tinha pessoas que dependiam da gente para aquilo ali. Não era só basicamente a nossa carreira. E eu acho que é uma coisa que eu percebo muito hoje no jiu-jitsu, é o drama, né? A gente viveu tudo isso, mas eu tenho certeza que em nenhum momento você tava ali de coitadinho, pô, eu tô passando isso, eu tô passando aquilo, isso aqui tá sendo ruim. Claro que momentos ruins fazem com que a gente reflita mais, faz com que a gente pense mais sobre aquilo, mas eu vejo hoje uma geração que, pô, o muro levantou um pouquinho, o cara já parou e, não, isso aqui tá demais. O cara nunca foi ali na rodoviária, dormiu no frio, o cara nunca foi no aeroporto, botou as costas dele ali no tatame, se agarrou no kimono, no tatame não, perdão, no chão frio, se agarrou no kimono ali, não tinha um cobertor, não passou aquela necessidade realmente de chegar numa competição sem dormir e tentar dar o seu melhor, chegar na competição e ter que andar muito para chegar na competição por não ter dinheiro, né, cara? Mas isso é até legal, sabe? Porque essas pessoas, elas vão... Eu não acho que a geração é mais fraca, não, porque eles vão só ter outros desafios, porque a gente vê hoje em dia todo mundo, os garotos faixa azul, as meninas, faixa roxa, todo mundo tem patrocínio, sabe? Uhum. E isso é legal pra caramba. Os desafios deles vão ser outros, tá ligado? Isso as portas que o esporte vai abrir. Eu acho isso legal. É muito pequeno quando você vai para o campeonato e tem que dormir no chão, sabe? E isso é ruim, isso é porque o esporte é pequeno, as coisas estão andando. E é bom que não tenha mais isso, tá ligado? Não, com certeza. Eu acredito realmente e até reafirma, realmente quanto menos tiver, melhor. O que eu tento expressar é que às vezes as pessoas têm uma pequena dificuldade e ela não acredita que ela pode superar aquela pequena dificuldade porque talvez ela não teve essa experiência, ela nunca viveu ali um lado realmente ruim da história, né? O esporte vai evoluindo e graças a Deus as coisas vão melhorando e isso é excelente, porque quanto menos as pessoas realmente passam esse tipo de dificuldade, que não era nem para existir em nenhum esporte, né? Se a gente realmente analisar, se o governo do estado, se eles ajudassem realmente o esporte como tem que ser ajudado, não concordo com você, não teria isso, né, cara? Eu acho que quanto menos desenvolver o governo, melhor. Cara, mas assim... Tanto é que, tipo, a gente vai entrar na discussão aqui que, meu irmão, eu não sou a favor do esporte ser olímpico. Não, mas eu não estou falando do esporte ser olímpico e também não sou a favor dele ser olímpico. Estou falando, por exemplo, quando você tem no teu estado, tem Bolsa Atleta, não tem? Tem. Lá no Nordeste, em alguns estados não tem. Mas só tem para o Bolsa Atleta no Jiu-Jitsu, eu acho que só sai na Confederação de Jiu-Jitsu Esportivo, que sinceramente não vale a pena, cara. Uhum. Não vale a pena. Quando o esporte vira olímpico, é você pegar o esporte e botar na mão do Ministério do Esporte, na mão de político, para receber verba pública, que é o Bolsa Atleta. Eu acho que o caminho que a gente está levando assim, na parte privada, de você quer ter resultado, você tem que fazer por onde? Resultado. Tipo assim, você quer ter patrocínio, você tem que dar resultado, brother. A marca tem que vender, você tem que ganhar o campeonato. Não tem que depender de Ministério do Esporte, não tem que depender de Bolsa Atleta, não é assim que funciona. Até porque, pega o judô assim, eu tenho essa discussão direto com o Thiago Negão,
ele Defende essa tese? Não, ele ama o judô, velho. Só que quantas escolas de judô tem lá na tua área? Vários. Eu não conheço lá no Rio de Janeiro nenhum professor de judô com uma academia cheia de alunos. Agora, quando você olha para o jiu-jitsu, cada esquina tem uma academia cheia. Cheia. Tá ligado? Eu acho que o caminho é por aí. Eu entendo o que você está falando, mas quando me refiro em relação ao governo ajudar essas pessoas, eu falo em realmente dar um suporte ali, não que você dependa do Bolsa Atleta, né, para gerar isso aí, mas sim até o próprio reconhecimento. Tem alguns atletas que têm um melhor reconhecimento no seu estado e isso gera para eles patrocínio. Então ele não depende do governo em si, mas ele tem um direito de imagem através do governo que gera para ele aquilo ali. Uma simples entrevista na televisão local, às vezes ajuda muito o atleta a conseguir alguma coisa. E aquilo ali é mérito dele, né? Não tem nada a ver com o governo, porra. Claro que tem, porque às vezes você chega no governo, você bate na Secretaria de Esporte, que é onde deve ajudar o atleta, e quando você chega lá, o cara fecha a porta na tua cara. Não, mas a Secretaria de Esporte só tem que ajudar se o esporte for olímpico, porra. Não, mas olha só, lá em Natal, por exemplo, o jiu-jitsu não é olímpico, e os caras da Secretaria de Esporte já ajudaram alguns atletas. Não ajudam todo mundo, mas já ajudaram. Tenho certeza que no Rio de Janeiro também já deve ter acontecido isso. Não tem projetinho lá. Não é só para o olímpico, não torna o atleta lá em cima como olímpico, mas dá um auxílio, né? Mas aí já entra na parte social, né? Tipo, inclusão social, teu básico ali. Legal. Cara, que eu queria saber também o que você analisa que seria os fundamentos básicos para você manter o alto rendimento. Como é que você consegue desenvolver isso na tua vida? Cara, eu acho que a chave é constância, cara. E também ter humildade de estar sempre aprendendo, porque quando a gente fala que o jiu-jitsu ele evolui, a evolução vem da garotada. Então, tipo assim, quando você chega na faixa preta e tu vê o pessoal mais novo, o pessoal menos graduado, fazendo umas paradas que você não sabe, você tem que ter a humildade de chegar ali e falar, bicho, como é que funciona? Porra é essa aí, cara? Me mostra. E... Cara, a constância mais inteligente, porque tipo, voltando, dando um exemplo aqui, o Legalvão, o Patrick, esses caras que eu vejo isso também até Preguiça, o Meregali, os caras têm a constância de treinar, só que os caras treinam inteligente, nunca como que é que ele fala? Nunca morro, nunca frio, sempre morro. Então, tipo assim, é aquilo ali, ó, tipo... Double trouble, pô. Double trouble, Eu acho que essa é a parada, tipo, dá uma baixada no treino, mas tá treinando, pum, dá subiu de novo. É essa a parada. Eu errei muito nisso, brother. Eu errei muito nisso porque, tipo, começava a temporada, começava a treinar, passava o mundial, moleque. Acabou. Eu não levantava a mão nem pra jogar xadrez. E quando apareciam as oportunidades assim de outra casada, de uma parada assim, pra voltar, você não consegue voltar, o corpo não acompanha, cara. Tipo, tu não passa, tu não vai dos 20 pro 100, não vai, cara. Não vai, e aí a gente volta lá no Patrick, né? Sempre morno, nunca frio. É você manter sempre a tua rotina ali, 70%, 80%, você não precisa estar sempre ali buscando os 100%, mas você está sempre no termo mediano então, ali. Mas esse é o lance da periodização, que eu acho que tem que ter. E não tinha esse conhecimento. Os caras faziam isso de instinto, sabe? De fazia deles mesmo. Não tinha, tipo, fazer isso pensado. Não tinha essa parada. Não tinha o científico do lado, né? Só tinha o, tipo, esse aqui é meu instinto, eu vou mantendo ali, meu treino é esse, descanso um dia, treino outro. Eu lembro que acho que eu conversei com o Igor, e o Igor me falava que o Rodolfo fazia isso, né? O Rodolfo treinava forte segunda e terça, quarta descansava um pouco, treinava forte, mas já não era 100%. Quinta e sexta treinava de novo. Eu não sei. Cara, o Rodolfo treinava muito.
tipo, foi o cara que eu mais vi treinar na vida e eu já vi uns caras querendo acompanhar o mesmo ritmo e se machucar. O próprio Rodolfo se machucou, ele, 2013, 13 ou 14, ele tava com a lombar muito ruim, porque ele fazia 4 treinos fortes no dia. Eu não posso falar que é errado porque... Tem pessoas que funcionam com mais e outras que funcionam com menos, né? Não tem como falar que é errado porque olha o que o Rodolfo ganhou, olha o que o Rodolfo é, tá ligado? Não tem como dizer que é. Só que eu acho que ele passou um pouco do ponto. Só que funcionou pra ele, tá ligado? Se tu quiser pagar o preço, vai lá. Tipo assim, tipo eu e tu. Eu funciono com mais, tu funciona com menos, né? Pô, eu também tenho essa ideia, eu não consigo ficar ali na minha casa, sentado, parado, olhando pra televisão. Sou um cara muito ativo e quando eu começo a treinar, eu não quero mais parar. E eu acho que às vezes é um erro, porque você tem que realmente ter o teu controle ali, você tem que escutar o teu corpo um pouco, mas para mim chegar bem na competição, eu tenho que estar treinando 2, 3 vezes por dia, 2, 3 vezes por dia, porque isso me faz acreditar que eu tô repetindo aquilo que eu mais acredito que vai dar certo por muito tempo. Então essa confiança vem através do treino. Quer me ver perder para mim é chegar na competição, na data da competição e eu saber que eu não treinei, eu não deixei o meu 100% no treino. Eu posso ter deixado o 100% do treino, chegar na competição e perder. Aí, cara, tem o mérito do meu adversário, tem a parte técnica, tem que deu tudo errado, tem que não era o teu dia, a gente vai ter vários critérios. Mas para mim funciona muito isso quando eu sigo a minha rotina, quando eu sigo o meu planejamento, quando eu estou mantendo o meu foco ali, para mim fica muito bom, porque eu acredito que a minha rotina ali tá muito boa. Como que você monta a tua rotina? Cara, se você quer saber, como é que eu monto a minha rotina, entra lá no meu canal do Telegram, você vai saber que lá tem a minha planilha disponível para você ver. Mas eu posso dar uma palhinha aqui para você, cara. Eu posso dar uma palhinha aqui para você. Hoje na minha rotina, eu e meu filho vem fazendo 17 treinos semanais. A gente vem dividindo entre mobilidade, a gente vem dividindo em musculação, jiu-jitsu e drill de posição. Então, a gente tem a parte do drill técnico, onde a gente estuda a situação, a gente vê aonde ele está errando, eu vejo no meu dia a dia aonde eu estou errando com os meus alunos e a gente tenta montar essa parte no drill técnico. Então é um horário que a gente treina jiu-jitsu, mas a gente não se machuca. Por quê? Porque é apenas parte técnica. Então você treina 1 hora, você treina 1h30, você cansa, óbvio, é um treino, mas ao mesmo tempo é um estudo técnico. E eu vejo que isso é um diferencial muito grande de quem não estuda jiu-jitsu. Como você falou, às vezes a galera chega ali na faixa preta e o cara não tem a humildade de dizer, pô, eu tô errando, eu tenho que aprender isso aqui. O cara tá chegando agora e o cara tem uma posição muito forte. Eu tenho que entender como aquela posição funciona. Não porque eu tenho que ser bom também naquela posição, mas se eu entendo como começa e como termina, se alguém aplicar em mim, tá mais fácil de sair, né? E a gente tem o treino de mobilidade para realmente manter o corpo ativo. Tem a mobilidade, a gente usa mais como um treino de descanso ativo do que realmente o treino. A gente vai para a parte onde não é flexível e tenta montar essa estrutura para sempre manter o treino de musculação 3 vezes na semana, o treino de jiu-jitsu todos os dias. Isso aconteceu comigo na faixa roxa, quando eu comecei a malhar, eu perdi mobilidade e você fica mais durão, tá ligado? Isso é ruim. Então, eu priorizo muito isso, principalmente pela questão de gostar de colocar guarda na categoria pesadíssimo, de gostar de fazer guarda ali, cara. Calma aí. Fica quietinho aí, que eu não posso mostrar pra audiência algumas coisas que eu tenho, tá? Tá na hora aí. Então, por gostar de fazer isso, eu gosto de trabalhar a parte de mobilidade e venho ensinando isso pra ele, que é bom você ter essa parte de mobilidade. Porque, ensinando para o meu filho, porque realmente é algo que você vai crescendo com a mobilidade. Então, ao mesmo tempo que você vai ganhando a massa muscular, você vai desenvolvendo teu corpo e você tem a mobilidade. Vou te falar, a mobilidade, quando você começa, tipo, vou fazer um treino de mobilidade aqui. A galera acha que é fácil, né? Não, e o bagulho é viciante, porque, tipo. Olha aí, o leão chegou. Chega uma hora que. Fala, Patrick. O moleque tá na. Mostrou. Não, ele tá felizão, porque ele tá com um tiquezinho aí, tá ligado? E agora ele é. Selinho de verificação, verificado. Demorou um tempão. E todo mundo sabe que você comprou essa porra.
Mas, modo, eu tô todo travado assim, porque se eu não fizer a mobilidade, eu não consigo treinar, brother. Deve ser porque eu tô ficando velho também. Também, né? A marcha tá batendo na porta, pô. Mas aí a gente vem fazendo esse treino de mobilidade, realmente para ele já crescer com essa estrutura e ele entender que isso realmente é bom. E desses 17 treinos, a gente treina hoje de domingo a domingo. A gente tá aproveitando que não temos mulheres em casa, né? As mulheres estão viajando, então tá só eu e ele. E a gente tá tendo mais essa relação, esse contato com o treino. Eu vou trabalhar, levo ele, a gente faz um treino domingo, por exemplo. Treino... Mas mesmo sem ter competição, porque tipo, tu não sabe quando você vai sair. Cara, não sei quando eu vou sair, mas aí a gente segue lá, o sempre morno e nunca frio, né? A gente tem que estar ali sempre na média. Sigo minha planilha todos os dias. O que eu faço? Eu mantenho os treinos, mas eu diminuo na intensidade. Por exemplo, com meus alunos eu não preciso rolar para matar todo mundo. Eu vou lá e faço o rola técnico, vou deixando o cara ganhar uma posição, eu vou dando as costas ali para ele tentar pegar minhas costas, vou tentando sair. E aí eu conduzo o treino de acordo com o que eu venho me desgastando na semana. Por quê? Porque como você já falou, nós não temos uma competição próxima, né? Mas é muito detalhe, porque tipo assim, olha só, vamos lá, não tem competição. Uhum. Aí, como você vai treinar? Você tem que se manter treinando. Meu irmão, é só ir treinar. Claro que vai não. Vai lá, faz a posição do dia, dá um jolinho, mantém a musculatura ativa na musculação e acabou. Aí quando chegar na preparação, aí tu faz um bagulho detalhado. Se eu fizer bagulho detalhado do ano inteiro, eu fico maluco. Então, mas como eu te falei, esse aí é o pensamento de foco para a competição. Quando você começa a realmente viver o lifestyle ali, quando você começa realmente a entender que não é um foco para a competição e sim a tua vida voltada para aquilo ali, fica fácil. Por quê? Porque o teu próprio instinto já está na mente. Você tem que seguir a rotina, você tem que seguir aquela cartilha para que lá na frente você não precise criar tudo isso. Aí a gente volta lá para aquele atleta que quer 2 semanas antes da competição, que já aconteceu com você, tenho certeza. Tô aqui, ó, de bichão em casa, sem fazer nada. Opa! Apareceu a competição aqui, ó, $2.000. Vou lá, esse dinheiro pode ser meu. Só que tu não tá preparado. Tu acha que tu tá preparado, tu pode ir lá e ser campeão. Isso não te tira o direito de ser. Mas se você realmente tivesse uma rotina, se você tivesse uma frequência, se por mais que você não tivesse ali os 100%, mas você tivesse dentro de uma rotina para competição, é muito mais fácil você chegar na competição e ter um resultado melhor, né? Então, é foda. Coach tá danado aí, planilha. Também precisa mudar. Tá. Meu irmão, tá off, vai lá dar teu treino, brother. Dá teu treino de boa, faz teu treino de musculação. Se você for endomorfo, for gordinho, faz teu cardio. E quando chegar na tua preparação, 8 semanas ali, aí você faz o bagulho regradinho. Porque se fizer o ano, não funciona, cara. Sei lá, não funciona pra mim. Cara, então, pra mim, como eu te falei, eu diminuo as intensidades de algumas coisas. Por exemplo... Mas eu acho que ia mudar se eu tivesse a tua rotina de trabalho, de dar aula, de caramba, porque... Você tem mais contato, né? Eu acho que eu consegui a parada de não dar tanta aula assim. Eu vou pro exército, dou 1 hora de aula, sabe? Uhum. Então eu consigo... Agora é minha hora de treinar. Acho que se eu tivesse o dia todo dando aula, eu ia ter que fazer planilha também. Eu entendo essa parada. Cara, então, eu acho... Desde quando eu dava aula, quando eu iniciei na faixa azul, eu já tinha essa mentalidade de ter uma rotina, de ter organização. Eu acho que eu já tinha essa rotina de ter a organização. Desde quando eu era faixa azul, quando eu abri minha academia quando eu era faixa azul. E eu já organizei. Como tu abriu tua academia quando tu era faixa azul? Porque eu tinha 2 professores que acreditavam no meu potencial, cara. Mas como assim, cara? Mas tu dava aula de faixa azul? Dava aula de faixa azul e abri academia e eu tinha aluno faixa roxa e marrom. Ei, que isso, cara? Tô te falando. Então, assim, eu já seguia essa rotina, eu já seguia essa planilha de organização, desde a parte alimentar até a parte técnica. Eu já programava como seriam minhas aulas, eu ia para a matriz, eu aprendia as pessoas. Mas você tirou isso? Tirei isso da minha organização, comecei a criar isso, eu comecei a entender, eu comecei a criar uma mentalidade que não podia ser só o jiu-jitsu. Eu tinha que ter uma mentalidade, eu comecei a desenvolver uma mentalidade assim, Vitor.
eu pensava, cara, o que eu posso fazer para ser diferente dos outros atletas? E eu olhava para o meu redor, eu sempre buscava referências. Eu tinha, por exemplo, o cara que era bom de queda na minha academia, tinha o Felipe, tinha o Pablo que era muito duro de queda. E eu olhava para esses caras e fazia, eu tenho que aprender a ser bom de queda como eles. O Pablo era um cara que tinha uma guarda sentada, uma guarda fechada e uma variação ali para guarda X muito forte. E eu buscava, eu tenho que aprender o que esses caras fazem. Só que eu comecei a tirar a ideia de dentro só do tatame. Comecei a observar ao redor. O que eu preciso aprender para chegar nas competições? Jiu-jitsu é muito fácil. Por quê? Porque eu gosto de treinar jiu-jitsu. Eu vou para academia com a cabeça, eu quero evoluir, eu vou lá, treino. E, cara, eu preciso treinar. E a gente fica ali naquilo, eu vou aprender a posição do dia. Mas quando tu não repete essa posição, aquilo não fica ali na tua mente, né? E eu comecei a criar algumas rotinas para me manter. E aí eu comecei, eu estudei bastante tempo informática e eu comecei justamente a anotar. Fazia uma planilha aqui, fazia uma tabela ali e comecei a perceber que as pessoas não tinham organização dentro da sua rotina. Como é que eu tenho um compromisso com o treino se eu chego meia hora atrasado? Todo dia eu pulo o aquecimento do treino. Como é que eu me entrego 100% para aquilo ali se eu já não tenho o próprio compromisso comigo? Então eu vou me auto-sabotando. Eu vou chegando dentro da minha cabeça assim, eu vou chegar na hora do rola que eu sou espertão. Então eu acho que isso é a cultura do jiu-jitsu. Eu já pulei isso aí. Pode ser a cultura, mas para mim era diferente. Eu tinha esse compromisso comigo. Eu acreditava que se eu faltasse o aquecimento, se eu faltasse as posições, como é que eu ia desenvolver 100%? O que é aquecimento? O aquecimento vai depender. Por exemplo, na primeira academia que eu treinei, jiu-jitsu era polichinelo, correr, sprawl, agachamento, tudo que não tinha nada a ver com o jiu-jitsu. Quando eu fui para checkmate, quando eu fui realmente para checkmate fazer drill, então, quando eu comecei a fazer mais a questão do drill, eu comecei a entender que aquilo realmente era o melhor aquecimento. Muito tempo. Eu já vi alguns vídeos dele dizendo que ele é muito bom pra fazer drill. Então, tem um drill famoso na checkmate que é o papelzinho. Drill do papelzinho. Conta uma história que os caras chegaram pra fazer uma gravação. E aí, o que é que vai ser? Isso aí, pega um papelzinho aí pra gente escrever. E aí os caras montaram essa parada e tem esse drill e os caras usam lá bastante. E o Lucas Pô é um excelente coach, é tanto que tem muitos alunos hoje aí no cenário competitivo. O Bochecha falou que melhorou muito depois que foi pra lá. É porque o Lucas realmente ele é aquele coach ali que ele te motiva muito, né, cara? O Lucas é um cara que ele tem um coração muito grande, então ele vai falando pra você ali, ele vai te incentivando, ele vai fazendo você acreditar naquilo que você tá repetindo. E ao mesmo som que você vai ouvindo o Lucas ali, o mesmo Lucas que tá no tatame com você no dia a dia, ele é o Lucas que tá com você na competição. Quando ele chega lá, ele dá o coração, ele fica ali gritando. Ele tem aquele suporte de coach de verdade, né? Ele não é o coach só dentro do tatame. Quando você está na competição, ele está aqui, é aquele coach que corre para o lado, é o coach que termina a competição sem voz. Então você ganha credibilidade quando você está com o Lucas ali no corner. Isso aí é muito bom, porque você escuta o tempo todo o Lucas ali, faz isso, faz aquilo, e você vai ganhando confiança, né? Você vai treinando com um cara ali, tenho certeza, quando o Júlio chega perto da área de luta ali e fala: qual é, pica? Vai, agora, tira o joelho do chão. Se sabe imitar o Júlio é porque tem GF no coração. Então, GF não. Então, assim, isso é muito bom. Você realmente tem uma confiança do teu professor ali, você consegue trazer isso para dentro do teu jiu-jitsu. E quando você identifica esse tipo de coisa, você vai observando, como eu te falei, que o jiu-jitsu está além do tatame. Você precisa ter uma rotina fora do jiu-jitsu para você aprender como chegar nas competições. E isso a academia não te ensina. Por quê? Porque a gente vai para a academia, a gente chega na academia, a gente aprende o jiu-jitsu, mas as coisas que estão ligadas à tua evolução fora do jiu-jitsu, você não aprende. Você está dentro de uma circunstância que hoje em dia tá muito profissional, cara. A galera vai pegar mais mastigado, vai pegar mais mastigado. Vão aprender, sabe? Eles já sabem que não é só sair na porrada, eles vão fazer um negócio de... Mas aí tem muita gente que ainda acredita que é só o jiu-jitsu, que você vai chegar lá e... A galera não chega, ele vai sair
no mercado. Mas aí eles acreditam que vão ficar no mercado, eles acreditam que estão ali, que não precisa fazer preparação física, que o cara não precisa se alimentar bem, que o cara pode comer pão com Nutella todo dia e vai ficar de boa. Você faz isso. Pô, mas espera aí, olha aí. Então, assim, tem as pessoas que realmente acreditam que essa rotina vão levar elas a um sucesso. E a gente sabe que quando existe a palavra de sacrifício, não são 100% que fica. A gente vê que quando você realmente tem que sacrificar alguma coisa, você tem que se abdicar de alguma coisa para manter aquilo até um certo momento, é muito difícil, Vitor. Como você falou, a questão, eu acho que para você o camp tem que ser 2 semanas, tem que ser um mês e meio, para que você consiga chegar no foco para aquela competição. E aí é onde a gente volta de novo na minha ideia lá de você... 2 semanas de você ter a questão da... Não, 2 semanas que eu digo assim, eu preciso realmente dar o start daqui para frente para chegar nos meus 3 meses, entendeu? De camp. E a gente volta naquela ideia lá, cara, do você viver aquilo. Quando você realmente vive, você tá ali nos 70%, 80%, você tem uma rotina, é muito mais fácil você se adaptar do que você realmente iniciar tudo. É muito mais fácil você trazer para dentro da tua realidade aquilo que você já vive. É muito mais tranquilo para você. Por exemplo, hoje você vem vivendo a tua parada da dieta, você vem fazendo o teu treino físico, 1 hora da manhã, tá de parabéns, 1 hora da manhã, Rafa Coach, estava treinando. Então... Eu tenho que confessar que foi por acaso, tá? Não eu não mereço esse lembrete aí, então, porque eu tomei pré-treino tarde e eu tinha que marcar Então, essa rotina, ela torna a vida da gente mais fácil, porque você vai realmente criando hábitos e os hábitos vão te mudando, cara. Falar nisso, eu tinha até que te mostrar ali. Eu tava fazendo a dieta muito restrita. Uhum. Aí, tava fazendo 2 dias de 0 carbo pra 1 dia de carbo alto e assim. Só que, meu irmão, tava ficando maluco. Aí comecei a fazer dieta flexível agora. Todo dia eu como um sneaker. Moleque, a melhor dieta que eu já fiz na vida. Pessoal, todo mundo aí, pesquisa aí, dieta flexível, melhor parada da vida. Dentro do que eu me alimento hoje, eu tento sempre também ser um pouco flexível. Em relação em relação à alimentação, por exemplo. Quando eu treino muito hoje, eu utilizo frequência cardíaca para sempre tentar ter uma métrica de quantas calorias eu vou perdendo durante o dia. Então, eu já tento me manter ali no mínimo e no máximo. Por exemplo... Mas eu acho que não serve para todo mundo. Não. Mais pelo metabolismo, porque você briga com a tua genética, você come para ficar pesado. Exato. Eu, meu irmão, se eu passar na frente do McDonald's, eu fico com 130. Só sentindo o cheiro. Tá ligado? Então, eu não me preocupo muito com essa parada. Assim. O que eu quero te explicar sobre isso é, por exemplo, para mim hoje, para me manter o meu peso, eu tenho que comer mais do que eu perco. Só que, cara, na rotina de treino ali, quando você vai ver, tem dia que tem 2.500 calorias a menos. Como é que você ingere 2.500 calorias a menos, né? Eu tava vendo um vídeo do pessoal da Maromba, foi até um podcast do Ironberg, que os caras estavam falando de preparação de atleta de fisiculturismo. Aí falou que tem certos casos que a taxa de metabolismo basal não bate, brother. Porque, tipo assim, se você come mais do que você gasta, você ganha peso. Tem alguns caras que às vezes tem que dobrar isso pra ganhar peso. Eu acho que você é um desses caras, porque eu nunca vi ninguém comer tanto assim igual tu. Cara, então, e eu venho comendo mais, porque como a minha rotina aumentou, eu tô começando a ter um gasto calórico muito mais alto. Então, hoje, baseado na minha rotina, na minha frequência, eu tô mantendo ali a minha base de calorias muito alta. Então, eu tento fazer uma alimentação ali hiperproteica, aonde eu não estou usando alimentos ruins, estou usando alimentos bons para manter e conservar a massa magra e me recuperar de um treino para outro. Às vezes eu saio de casa muito cedo e volto muito tarde, mas
isso aí a minha rotina também me ajuda, a organização me ajuda nisso. Eu consigo sair de casa com todas as minhas refeições, eu consigo sair de casa com a minha parte funcional da alimentação montada e eu não perco com isso. Por quê? Porque eu consigo desenvolver aquilo que eu trago da minha rotina, da minha vida social normal para dentro do jiu-jitsu. E na alimentação é justamente aí que eu não erro. Por quê? Porque eu saio... Mas você acha que vai conseguir manter isso aí por um longo tempo? Porque o segredo da constância, tu acha que tu vai conseguir seguir planilha, bater refeição, bater macro, porque tu tem 26, 25, a gente tá falando da carreira aí de mais 10 anos pra frente. 10 anos fazendo isso? Cara, eu já faço quase 10, né? Eu comecei quando eu era faixa azul. Então, de faixa azul pra cá, eu já vou com quase 10 anos de jiu-jitsu. 9 anos de jiu-jitsu no total. Então, tem mais ou menos 7 anos que, entre erros e acertos, claro que eu não tinha tudo que eu tenho hoje de experiência quando eu era faixa azul, mas eu já tinha a mesma base que eu sigo hoje. E eu venho só colocando as coisas pra dentro do que eu já vivia. É por isso que eu te falo que não é o foco, e sim o lifestyle. Não é só o foco de você estar preparado para a competição, mas é você tentar viver aquilo. Por exemplo, hoje na minha refeição no café da manhã, a minha primeira refeição do dia já são com 1.200 calorias. Para mim, realmente manter o peso ali. E isso para mim não é um sacrifício. Para mim é algo que eu vejo que realmente vai melhorar o meu jiu-jitsu, vai melhorar a minha performance, vai me deixar um cara mais seco e tudo isso aí gera benefícios para mim. E tá ligado na cultura do jiu-jitsu também, apesar de eu, na minha história, assim, particularmente, a gente não viveu isso porque não foi ensinado. Quando eu comecei a treinar já era aquela geração que só focava a competição. Só que as escolas tradicionais de jiu-jitsu, elas ensinam se alimentar direito e o caramba. E como eu tô já visando a minha transição mais pra frente, assim, a gente tem que aprender como que vai introduzir isso na vida dos nossos alunos. Com certeza. Na academia e o caramba. Eu vi o Fábio falando isso, sabe? Isso aí. Eu sigo bastante essa linha com os meus alunos. Eu tento passar para eles o que eu vivo e como eu vivo. Claro que a gente viu ali que cada pessoa é uma pessoa, ninguém é igual a ninguém. E, não, é alimentação saudável. E assim, o cara não vai... Eu não posso chegar para ele e dizer, pô, tu vai ter que comer isso daqui. Se ele quiser comer isso aqui, ele vai procurar um nutricionista, porque ele vai ter outra realidade, né? Eu tenho o cara que é meu aluno, que ele trabalha de 8 da manhã a 8 da noite. Então ele nunca vai poder se comparar comigo, que passa o dia fazendo atividade física. Ele vai ter outra realidade, ele vai ter outro metabolismo e, enfim, eu não posso chegar para ele dizer o que ele come, mas eu posso mostrar para ele o norte que eu sigo. Posso mostrar para ele que dentro daquilo ali ele pode ser um pouco melhor. Se ele tem eficiência naquilo que ele faz, se ele trabalha para ter essa eficiência, tudo muda. Às vezes a pessoa olha, pô, eu não tenho tempo para fazer isso, mas você tem. Você só não se organiza, você só não tem uma rotina. A gente volta para a rotina de novo, porque se você acordou e você sabe o que você vai fazer, você não pensa. Se você analisar os bilionários do mundo, eu li até isso numa copyright que eu estava estudando essa semana, pô, por que os caras usam roupa básica todo dia? Tá estudando copy, filho? Tem que se atualizar, né, filho? Então, assim, por que o cara não usa ali uma roupa... Exatamente. O cérebro dele não precisa estar identificando o que ele vai fazer com uma simples roupa. Que pra gente, às vezes, é o ego. Pô, eu tenho que estar usando Under Armour, eu tenho que estar usando uma roupa de marca, porque senão as pessoas vão ter um preconceito comigo. E o cara tá usando uma roupa simples, de 20, 30 reais, 40 reais. Pô, o cara, peraí, o cara é bilionário, o cara tem dinheiro pra usar qualquer roupa, cara. Você já foi pro irmão? Já sou bilionário. Aí eu posso usar uma roupa de 40 reais agora. Foda-se. Tá bom, eu posso usar agora porque eu sou bilionário. A gente que é duro, a gente tem que se vestir bem. Então, cara, o cara tem essa ideia de que tá ali, que ele não precisa disso. Ele não precisa provar pra ninguém que a roupa dele vai fazer ele diferente. Então ele tem menos escolhas no dia dele pra fazer. Eu fiz um vídeo desse pro YouTube falando um pouco sobre isso, sabe? Só que tem que ser só
na minha visão, sabe? Tem que ser na temporada, quando tiver on na temporada. No off-season, quando você tiver só mantendo o corpo, meu irmão, não tem que fazer planilha. Eu acho que não, porque senão fica maluco, brother. Fica maluco. Você é maluco, tá ligado? Você sabe que você é maluco. Cara, mas vê os malucos, ó. Vê um cara como o André Galvão que você citou. Ninguém fazia o drill, o cara tava lá repetindo o drill. Quem nunca assistiu os highlights do André Galvão pra se motivar pra uma competição, cara? Quem nunca viu o André Galvão ali levantando pneu, batendo marreta, pulando... Não é meu perfil, assim, sabe? Eu treinava junto com o Davi Ramos, que está no UFC agora. E depois de um tempo o Ari Farias, começou a treinar no Teodoro. E eles fizeram acho que 2 ou 3 camps da Atos para lutar o Mundial. Eles falam que tinha dia que eles faziam preparação física 1h da manhã, depois de fazer 3 treinos, sabe? Uhum. Não é meu perfil essa parada. Eu acredito, mas aí a gente volta para aquela parada. Tem pessoas que funcionam com mais, pessoas que funcionam com menos, não é isso? O próprio André, se você pegar, ele tem uma carga intensa de treino até na semana da competição. Claro que ele conhece o corpo dele, é um cara que tem um nível técnico e um nível mental já para o jiu-jitsu diferente, mas você vê que tudo que o cara posta é relacionado a uma qualidade de vida voltada para o jiu-jitsu. O cara ele tem a rotina dele. Ele acorda, ele vai tomar o café da manhã dele, ele sabe o que ele vai fazer, ele tem planejamento. Quando você vê esses caras que já têm um planejamento, você percebe que os caras são diferentes. Por quê? Porque eles tendem a errar menos. E quando você erra menos, consequentemente, você evolui. Então essa questão da rotina ela é importante para manter você no teu objetivo. E aí a gente volta para aquilo, eu não preciso ter o ano todo 100%, mas eu preciso ser atleta dentro das minhas ações fora do tatame. Eu preciso ser atleta fora do que é o jiu-jitsu. Não é só chegar no treino e ali fazer 1 hora de treino e sair e eu sou atleta. Não, eu sou praticante de jiu-jitsu se eu faço isso. Mas quando você realmente quer, quantas vezes você mesmo já não teve que se abdicar de coisas, de deixar de ir para uma festa, de deixar de estar com um amigo, de estar com teu pai, de estar com tua família para estar numa competição de jiu-jitsu. Você teve que perder para poder ganhar. Mas quanto que você teve que botar isso dentro da tua rotina e trazer a longo tempo, a longo prazo, né? E é isso que eu te falo, a longo prazo, quando você tem o foco, você se perde. Porque, meu irmão, você comer todo dia só aquilo, se você não tem prazer de fazer aquilo, o foco acaba. Se você não tem a competição, como a gente falou aqui no início do vídeo, se você não tem a competição para te manter focado, você se perde. Então o foco, para mim, ele é passageiro. Eu posso ter o foco hoje para o Mundial 2021, mesmo sem saber que vai ter o Mundial 2021. A gente não sabe, ainda é incógnita, né? Mas eu tenho que estar dentro do meu estilo de vida, preparado para que se aconteça o Mundial. Se a gente vê hoje os atletas que estão ali, os atletas mesmo de alto rendimento, os caras não pararam, né? Os caras estão aí, ó. Não, os caras que realmente querem alguma coisa, os caras que estão no circuito, né? Tem os caras que são de alto rendimento que querem um pouco mais e tem os que estão aqui no status, né? A gente sabe disso. Mas os caras que realmente querem fazer um nome no esporte, os caras não pararam. Não teve pandemia, é um caos mundial, né? Ninguém tem controle, mas os caras estão tentando manter a forma física, estão tentando treinar. Aqui mesmo no Catar, eu tive amigo aí que ganhou 25 quilos, Como é que você ganha 25 quilos em uma temporada, tá ligado? De Covid? Isso não existe, cara. Abraço pro Fedorzinho aí. Não, mas aí na pandemia eu cheguei a... Olha o Leandrão aí, ó. 130. Fala, lombriga. Isso tá com muita. Tá lá na praia. Eu cheguei a 130, brother. E tá com quanto hoje? Agora eu tô com entre 115 e 118, alguma coisa assim. Mas olha aí, correu atrás do tempo. Mas para você correr atrás do tempo, você teve que fazer o quê? Mudar a rotina, teve que criar hábitos novos, teve que procurar lá o coach, teve que começar um planejamento saudável, teve que ter uma vida melhor, né? Quando deu o start na minha cabeça de... Eu vi merda aqui. Eu não achava que a pandemia ia durar tanto, cara. Eu achava que ia ter um mundial, eu achava que ia ter... Então, eu comecei a me mexer. Quando eu tô em off, brother. Eu gosto de dar meu treininho, fazer meu treino de musculação, fazer meu cardio, e eu tô legal com isso.
Quando chega perto da competição, aí eu faço planilha, aí, sabe? Perto da competição, quanto tempo? Se for me preparar do zero, assim, de tipo, ó, você tem um compromisso legal, um campeonato que vai lutar peso absoluto, tem que ser 8 semanas aí. Se for, tipo, é uma luta casada, é uma luta só, aí eu consigo fazer isso aí 4 semanas. Então você acredita que você consegue sair do 0 a 100 em 4 semanas, do 0 a 100 em 8 semanas, vai depender do... Zero não, brother. Porque, tipo, chega uma hora que não vai. Uhum. Tu tem que estar na ativa, assim, tipo... Sempre morno, nunca frio. Exatamente. Do Botrobo, vai ter que patrocinar a gente, hein, Patrick? Eu fiz um vídeo falando sobre essa parada. Cara, então eu acho que isso aí realmente é fundamental, você conhecer o seu corpo, você saber como você vai se programar para uma competição, você, mesmo que você não consiga seguir isso por muito tempo, mas se você realmente conhece o seu corpo, se realmente você entende aquilo que você produz, é mais fácil para que você crie esse vínculo com você mesmo. Quando você se conhece, você vai saber, pô, em 4 meses eu vou conseguir fazer força ali por 10 minutos para uma luta casada. 4 meses não, 4 semanas, né? Depois de errar muito, velho. Claro, com certeza. Depois de errar muito, depois de ter uma rotina, várias rotinas diferentes, depois de você aprender com seus próprios erros, né? Realmente você tem que se conhecer. Aí você vai ver, 4 semanas... Posso vai dar rapidinho? Vai dar rapidão. Você vai conseguir fazer isso aí. Me empresta aí o meu telefone aí, por favor. Tô falando com a galera aqui. Enquanto o Vitor vai ali no banheiro. Tem carregador aí no chão. Show, e aí, rapaziada? Já a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para vocês. Tá legal. E aí, João? Belezinha? Como é que tá? Pô, tô tranquilo também, cara. Graças a Deus, tá tudo bem. Só posicionar aqui pra gente continuar. Cara, deixa eu te fazer outra pergunta. Quando você vai lutar, você faz análise técnica dos teus oponentes? Qual a ideia que você tem quando você vai para a competição? Você sabe, pô, a categoria lá, na faixa preta é mais fácil a gente identificar porque realmente o número é menor e todo mundo ali se conhece, né? Mas quando você era colorida, tipo faixa roxa, faixa azul, faixa marrom, que você não tinha isso, você só chegava lá e lutava, você fazia algum tipo de análise antes da competição, como é que passava isso na tua cabeça? Eu nunca fui de fazer essa parte tática, não. Era mais coração, chegar lá e lutar. Não é nem coração, tipo, eu sei o que eu vou fazer, chego lá e faço. Uhum. Só que quando tem alguns caras muito bons, assim, sabe, o cara faz muito bem isso. Tu tem que aprender a matar isso aí que o cara faz. Uhum. Mas agora na faixa preta, quando tu chega na faixa preta, é diferente. É diferente. Então, tipo assim, isso de, o cara faz pegada primeiro com a mão direita,
Aí tu vai lá assistir a luta do cara, tipo, ó, toda luta ele faz pegar com a mão direita, então você vai matar a mão direita. Comecei a fazer isso agora na faixa preta. E faz uma diferença de bastante, sabe? Então, eu comecei a fazer isso aí, basicamente, na minha faixa roxa. O meu professor Bruno, ele é um cara que ele olha o jiu-jitsu com uma visão diferente. E lá na faixa roxa, na transição ali da azul para roxa, ele já começou a falar para mim, ó, você joga muito por cima, então você vai ter que começar a jogar por baixo. E claro que a gente ali naquela transição de faixa, a gente tem aquele pouco de ego, né? Pô, vou botar a faixa, vou botar a guarda pra apanhar. Vai, fala pra agora. Eu não concordo com isso. Tá, mas o cara tem essa visão e pra mim funcionou. Ele falou pra mim. Depois eu te falo por quê. Tá, ele falava pra mim, cara, ó, você tem um jogo sólido, muito bom, de ficar em pé, de não ser derrubado, de atacar e se mantém bem por cima, passa bem. Mas você tem uma dificuldade de manter uma guarda ativa e uma guarda ofensiva por muito tempo. A gente vai ter que começar a conduzir isso. Juro pra você que quando ele falou isso, na minha cabeça a primeira coisa que veio foi: eu vou mostrar pra ele que eu não preciso desses estímulos de guarda para ser melhor. E eu, na minha cabeça, ao mesmo tempo, eu brigava comigo. Eu sabia que o cara estava certo, mas ao mesmo tempo eu não queria botar ali a pele em risco, né? Até eu entender que eu precisava passar a errar mais dentro da academia para não errar fora da academia. Eu não podia ter esse ego comigo dentro da academia, que ali era o lugar de errar. E quando eu cheguei na faixa roxa, o Bruno começou tipo assim, a montar estratégias. A gente ia para um campeonato como ocorreu, de ir para a seletiva da Abu Dhabi em Piauí. E quando a gente... Teve seletiva no Piauí? Teve. E quando a gente chegou lá... Piauí existe? E terra do Whindersson Nunes, pô. Como é que tu não conhece o Whindersson Nunes? Pô, eu vi também. Então... E quando a gente chegou lá, tinha alguns caras na categoria que a gente já conhecia e o que sabia. E o Bruno, na competição, ele consegue olhar para todos os alunos que estão ali na competição. Ele é o corner igual o Lucas, é o cara que sai sem voz da competição e ele passa essa confiança para você. Foi até difícil no início lutar sem o Bruno, mas eu tive que começar a me preparar. Por quê? Porque eu sabia quais eram os planos futuros do Bruno e sabia que uma hora eu não ia mais conseguir ter ele ali do meu lado para a competição. E a gente traçava esse tipo de estratégia. É tanto que na minha transição da roxa para marrom foi maior ainda. Ele já chegou para mim e falou: ó, agora você está fazendo guarda, você está acompanhando bem com o seu jogo de passador, mas você vai ter que começar a desenvolver aquilo que você ainda não faz na guarda. Então eu fazia guarda aberta, fazia meia guarda, fazia guarda fechada, mas ele começou a falar: vai ter que introduzir birimbolo e lapela. E eu, caramba, que diabo eu vou fazer lapela com o cara vai sentar em cima da minha cabeça. Mas aí, quando chegava no absoluto, tinha os caras ali meio pesado que não tipo assim, se você não conhece o jogo, realmente fica um pouco mais difícil de você ter aquela situação quando o cara te encaixa uma situação. Então, eu vejo de outra forma. Porque se a gente vamos separar assim, separar o artista marcial, o cara que faz jiu-jitsu, porque ele é um praticante de jiu-jitsu, ele quer seguir o caminho da arte marcial, então ele tem que ser completo. Aí ele vai aprender um pouquinho de queda, um pouquinho de passagem, um pouquinho de raspagem, de como pegar as costas, caramba, defesa pessoal. O cara vai ser um artista marcial completo. Uhum. Não é perfeito, porque ninguém é perfeito, não existe perfeição. Exato. O cara vai ser completo. Quando a gente vai para alta performance, e chega tudo bem na faixa marrom, na faixa roxa, mas quando a gente chega na faixa preta, quanto mais específico você for, eu acho que mais destaque você vai ter. Porque na faixa preta o que mais tem é nego médio. O cara derruba bem, o cara passa bem, o cara raspa bem. Quanto mais específico você for, mais resultado você vai ter. Não importa o que o cara vai fazer. Eu vou derrubar, vou passar e vou pegar. Com certeza. Não importa o que o cara vai fazer. Eu vou puxar, vou embolar e vou para as costas. Mas no dia que der errado, se o cara conseguir conectar a posição dele, se você sabe como sair, já é melhor, né? No dia que dá errado, deu errado. Só que eu acredito muito nisso. Tipo, quanto mais específico você for na alta performance, vamos pegar uns exemplos aí, Miau, Rafael Mendes, Cornelius, Rodolfo, Leandro Lô, os caras sempre foram específicos. São muito bons de jiu-jitsu. Mas tem uma parada que quando cai ali, meu irmão,
os caras vão fazer bem, os caras brigam pra chegar ali e é assim que funciona. Mas aí você vê que 90% dos que você citou tiveram que se reinventar, começando pelos miaus. Eram muito específicos em fazer estratégia de berimbolo, em chegar nas costas. Mas as pessoas foram aprendendo justamente o que era essa ideia do Bruno. Mas aí é aprender. É inovação, tipo, ninguém chega, sabe aquela parada de chegar no topo é difícil e manter é mais difícil ainda? Com certeza. Mas aí qual era a ideia do Bruno? Era justamente você não ser o atleta mediano, é você conhecer aquilo que o teu adversário vai fazer com você. Você não precisa saber e ser o especialista, mas você precisa saber como inicia e como termina. Por quê? Porque aí vai ficar mais fácil se um dia você cair ali, você saber sair. Tem muitas pessoas que têm dificuldade específica quando o cara pega as tuas costas e começa a te estrangular. As pessoas correm logo para onde? A mão aqui. E o cara esquece de fazer uma simples fuga de quadril e bota as costas no chão para tirar a pressão do estrangulamento, para que ali não tenha uma pressão. Então, são pequenos detalhes que vão fazendo a diferença, que vão mudando. E o Bruno, ele tinha essa visão de trazer para dentro da equipe, para dentro da competição, que quanto mais a gente conseguisse ter uma parte de estratégia ali para o adversário, quanto mais a gente conhecesse aquilo ali, seria melhor para a gente. E ele passava isso para todos os alunos. Mas tem mais a ver com formar o cara, aquilo que eu falei, um artista marcial completo, do que fazer o cara campeão mundial, faixa preta. Eu acho que é diferente. E de repente, eu posso estar até enganado de ter que fazer primeiro uma parte, depois outra, porque eu aprendi o jiu-jitsu todo e depois fui ficando mais específico conforme foi passando, sabe? Uhum. Só que eu acho que na faixa preta, pra você ser campeão faixa preta, tu tem que ter ali mesmo 3, uma especificidade 4, boa. 5 posições muito boas. Não, com certeza. Isso aí eu acho que concordo com você. A gente não pode perder o que é aquilo, o que aí pra gente é o nosso forte, né? Pô, se você é muito bom de queda e você não tem a mesma eficiência colocando guarda, você não vai começar a competição colocando guarda. Você vai com a tua estratégia montada para a competição. Mas quando você entende que, por exemplo, aquilo ali não tá saindo, tu tá no 0-0 ali, tá no 0-0, tá no 0-0 e você sofreu uma vantagem final e você não tem outra saída. Às vezes aquilo que você não acredita que funciona, às vezes é o oposto do teu adversário. Aconteceu comigo, acho que uma das lutas que eu tive mais difícil foi com um cara na Polônia. O cara era medalhista olímpico de judô. Mas tu acha que isso funciona na faixa preta? Não. Na faixa preta eu acredito que quanto menos você erra, mais chance você tem. Quanto mais específico você é, melhor você é. Eu acredito que tem uma mesma linha de pensamento de você. Porque olha só, uma vez na Polônia eu fui lutar com um cara e eu tava com uma lesão no joelho. Eu falei, não vou botar guarda pra ninguém, vou derrubar todo mundo, vou derrubar, passar e pegar, vou derrubar, passar e pegar. Era a minha estratégia. E funcionou até a semifinal. Até a semifinal eu fiz 3 lutas, se não me engano, e eu cheguei lá finalizando todo mundo. Quando eu cheguei com esse cara, o cara tem mais ou menos uns 2 metros de altura, as mãos desse tamanho aqui, ó. E todo mundo falou, cara, esse cara é muito bom de judô. Eu disse, muito bom de judô? Tenho vários exemplos que é bom de judô e eu consigo ficar em pé. Eu não conseguia pegar no kimono do cara. Eu vinha fazer a pegada aqui, quando eu esticava a mão, o cara tinha um tempo muito, muito bom. O cara era maior que eu, tinha uma envergadura maior, ele sabia usar isso. Eu dava um passo para frente, ele dava um passo para trás e esticava a mão. Então meu braço não chegava na gola dele. Quando eu pegava, quando eu conseguia pegar no kimono, ele já entrava um diacho, já me empurrava e tentava uma queda. Então eu estava ficando para trás o tempo todo. E eu não conseguia, Vitor, pegar aqui no kimono do cara e ter uma pegada firme. Eu pensei, cara, se eu ficar em pé e esse cara realmente conseguir me quedar de verdade, eu vou ter atraso, eu vou ter 2 pontos já para ele. E eu tive que mudar a estratégia no meio da luta. O cara já me deu um diache, já me empurrou, tentou um seioi, tentou ali um ultimata depois e continuou, tipo, aquela luta já agressiva em cima. E eu não conseguia, como eu te falei, fazer o básico, que era pegar no kimono do cara, porque o cara era muito específico daquilo, era muito bom. O cara era medalhista olímpico, né? E aí, eu tive que fazer diferente. Eu tive que me reinventar no meio da luta e fazer aquilo que, teoricamente, eu não estava preparado. Eu tive que jogar no meio da luta, guarda, e ver o que ia dar, porque eu já percebi que se eu ficasse ali por muito tempo, eu ia ter atraso. Eu não ia conseguir conduzir a luta. Então, acho que o que me fez campeão naquele dia foi eu ter a autoavaliação de saber que naquele momento aquele cara era superior para mim naquilo. Não que eu não pudesse derrubar ele, mas a forma que a luta tinha iniciado, com o tempo que já tinha passado, se eu levasse 2 pontos naquele momento, faltando 2, 3 minutos de luta, talvez não conseguisse mais reverter. E aí, o que eu fiz? Chamei o cara para guarda, fiz estratégia básica, guarda aberta, consegui sentar e fiz uma pegada, e ele tem que vir para cima de mim.
Aí teve o quê? A conexão do jogo, cara. Chama isso no Rio de Janeiro de amarrão. E aí, aprendi com o Vinícius Marinho, ser amarrão. E aí, fui lá, ó, fiz a pegada no cara, comecei a montar minha estratégia. Olhei pro relógio, faltava coisa de 2 minutos, 2 minutos e meio. E eu pensei, eu tenho que fazer uma vantagem. Primeira coisa que o cara fez, ele não tinha o conhecimento da regra. E não, mas isso eu tô entendendo o que você tá falando, mas isso é isolado. Eu tô falando de alta performance pro cara ser campeão mundial, faixa preta. O cara tem que ser específico. Agora, pro cara ser artista marcial, ele tem que buscar ser completo. Com certeza. Mas aí, concluindo o que aconteceu, o cara ele não tinha o domínio da regra. E para você jogar um jogo, você tem que saber a regra, né? Isso é muito importante. Quando você entra no jogo, se você levar o jiu-jitsu como um jogo, você vai entender que se você não sabe a regra, te dificulta. Primeira coisa que o cara fez foi dar um passo para trás e não queria entrar para dentro da guarda. Ele queria passar por lado, punição. Então aquilo que para mim já era dificuldade, o que estava sendo ruim para mim, se tornou fácil. Porque agora ele tinha que correr atrás, eu estava ganhando. E aí foi onde eu montei a estratégia realmente para ganhar dele. Comecei a manter a guarda aberta para mim também não tomar punição. Tentava um ataque, tentava outro, tentei raspar ele, tentei pegar algumas situações, mas o cara realmente era muito forte e eu não conseguia chegar em algumas situações, não conseguia manter. E a gente começou ali o que a gente chama ali do sprinter final, né? O cara olhou pro relógio, tudo ou nada, 1 minuto, 1 minuto e meio, o cara começou a empurrar, sacudir e foi se perdendo. Aonde eu consegui raspar e pegar as costas, porque ele teve que se expor pelo um pequeno erro de falta de conhecimento de regra. Então isso às vezes muda. E quando você tem isso aí que o Bruno falou, você entende ali o teu adversário, fica melhor para você. Você não precisa, como você falou, realmente ser o cara da parada. Mas isso é até bom para o teu conhecimento como professor. Como é que você vai... Teu aluno chega para você hoje e fala, professor, tô querendo fazer berimbolo. Se tu entende, tu não precisa ter a noção do que vai se tornar aquilo. Mas se tu pode passar isso pro teu aluno, já não é mais uma deficiência tua, não vai ser uma deficiência futura do teu aluno. Então, para o teu lado de professor, isso também é bom, você conhecer as posições. Você vê hoje um cara que sempre está reinventando ali, é o Keenan Cornelius. E o Lucas Lepp está lá do outro lado. Ó. Ele faz uma, o Lucas vai lá e estuda aquilo ali, ó, e tenta se tirar. E o Lucas dá aula pra caramba, né? O Lucas é um cara que é muito inteligente. Já fiz um seminário com o Lucas e ele tem pequenos movimentos e pequenos detalhes que às vezes a gente faz todos os dias e a gente não está atento. Mas o cara faz estudando e ele consegue realmente ter isso. Então essa era a visão do Bruno. Era passar pra gente que a gente não precisava ser o Paulo Miau fazendo berimbolo, mas a gente precisava identificar o berimbolo. A gente não precisava ser o Rafael Mendes passando guarda de long step, pulando para um lado e para o outro, que é o que eu gosto de fazer, mas a gente não precisava ser o Rafael Mendes ali, mas a gente precisava estar naquele jogo. Poderoso! A gente não precisava ser o Rodolfo ali na pressão, mas a gente tinha que entender como encaixar o peso. A gente não precisava ser o Bochecha no início da luta, mas a gente sabia que aquilo pode acontecer. E isso mudou muito o time. Isso fez o nosso time lá em Natal crescer muito. Porque a gente começou a ter a ideia de visão de regra para chegar nas competições. A gente teve que começar a estudar a regra de maneira diferente e a gente teve que aprender aquilo que a gente nem ligava. Que a gente chegava na competição e ia competir. Não tava, todo mundo sabia da regra, claro, mas a gente não estava sempre com a regra debaixo do braço. Que lá no Rio de Janeiro chama de amarrão, né? Então, a gente não tinha essa visão de amarrão ainda. Quando a gente começou a colocar isso no jogo, as coisas começaram a ficar diferentes. Eu conheço um cara que chama Vitor, que ele bota os 2 joelhos no chão e ele só mexe aqui, ó. Só a bunda, para um lado e pro outro. E aí? Calma aí. Conta essa história do amarrão, então. Não, calma aí. É diferente, brother. Não dá pra me julgar pelos últimos 2 anos porque eu tava aqui trabalhando. Ah, tô entendendo. Não. É foda, brother. Tenta trabalhar. Tipo. Sem rotina, tá ligado? Trabalhando, acordando 3 da manhã. Sem o quê? Repete pra mim. Sem rotina. Ah, entendi, boa. Não é, pô. Quando a gente chegou aqui, a gente trabalhava 3 da manhã, brother. E aí chegava 3 da manhã na base, double shift, tinha que voltar de tarde e vai competir depois. Eu competi porque, tá ligado? Tinha que estar lá. O instinto era mais forte. Né? Pô, vou deixar de competir agora, como não tinha grana eu ia, agora que tem um pouquinho, tá ligado? Não vou, tá louco. E isso realmente é um problema de muitos atletas, né? Às vezes tipo, no primeiro ano eu ainda consegui levar, irmão, mas no segundo ano minha performance caiu tipo 50%.
Mas se talvez você tivesse uma rotina e você estivesse seguindo aquilo ali, teria sido melhor para você, né? Claro que nesse tempo o teu trabalho te dificultava, né? Mas se você tivesse trabalhado um pouco de eficiência com um curto espaço de tempo que você teria, talvez você tenha, né? Só que tava... O horário foi foda. Conciliar o trabalho com performance foi difícil. Isso realmente, eu falei e falo sempre para os meus alunos que quando você tem um trabalho e você tem o treino e você quer ter o alto rendimento, se você não tem a organização e a rotina, fica muito mais difícil. Se você não é um cara que é organizado para manter esse ciclo aqui, ó, trabalho, treino, alta performance. Isso aqui são 3 simples passos, porque dentro desse círculo aqui tem inúmeras responsabilidades, tem algumas pessoas que têm famílias, tem algumas pessoas que têm trabalhos extras e tem pessoas que têm que levar o trabalho para casa. Então a gente fala só de 3 pontos, mas a gente não engloba o círculo que está ali no meio, que é de responsabilidade nossa, né? E isso aí traz pra gente uma frustração. Por quê? Porque você começa, você tentou a primeira vez, você veio para cá. Aí você tá aqui, mas aí você não tem a organização, você não tem um planejamento. Aí quando você tenta chegar no alto rendimento, você volta pro mediano. Então essa questão da rotina, essa questão do planejamento, como eu te falei, para mim funciona muito porque eu não tenho essa frustração, porque eu não miro no foco. Eu não garanto que você vai ser o campeão de tudo, mas você vai estar sempre se mantendo em alto rendimento, porque você vai ter a rotina, você vai ter a organização, você vai ter o planejamento e você vai saber como fazer. Você não vai perder tempo porque você tem a fórmula. A gente tem um cara que vende uma fórmula e ele fala para você, se você seguir isso aqui, até aqui vai dar certo. Quantas pessoas você vê hoje que compram um curso digital? Vamos lá, o próprio Mohamed mesmo. O cara colocou lá um curso de quedas. Quantas pessoas já sabiam as quedas que ele passava ali, mas não sabia com a qualidade de detalhes e riqueza que o cara ensinou? Quantas pessoas compram até o próprio curso, mas não fazem o curso? Por quê? O cara não tem organização, ele não tem um planejamento. Ele não está ali realmente para aprender. A gente leva isso para dentro da academia. Por exemplo, você chega na academia e você tem 1 hora de aula. Aí tu chega lá, antigamente na GF Team, tu tem o Rodolfo, tu tem o Igor, tu senta ali do lado dos caras e começa a conversar. 20 minutos de treino passou. 30 minutos de treino passou. 40 passou. Tu foi ali, fez 2 rola e voltou para casa felizão. Porque tu tirou o estresse lá na conversa, mas tu não treinou. Tu fez 2 rola. E na tua cabeça tu treinou. Então tu começou a se auto-sabotar. Você começou a levar para aquilo ali, pô, realmente isso vira rotina para você. Só que é uma rotina desagradável, uma rotina que não vai te fazer campeão. Mas dentro da tua cabeça tu tá fazendo tudo certo, tu tava indo lá pro MEA, teu pai tinha empurrado tu para treinar lá, tu chegou lá e tu começou a conversar com a galera, tu criou amizade, tu criou o teu vínculo e aquilo ali para tu virou o quê? Uma amizade constante. Então tu vai para lá, tu treina, mas tu não treina. E a galera tem essa mentalidade. E os pequenos detalhes que os professores passam, às vezes, na hora da posição, é muito importante. Eu aprendi muito vendo os meus professores dar aula, como dar aula. Por isso, eu era um cara que observava muito. Meu professor começava uma posição com a mão esquerda na lapela, ele virava um pouquinho o quadril pro lado direito e eu tava prestando atenção. Na minha cabeça era riqueza de detalhes, cara. É muita coisa. É muita coisa, é muita informação, mas é o que funciona. Se você pega um cara como o Cobrinha, você pega um cara como o Lucas Lepre, você pega os caras que realmente são top da parada, o próprio Rafael Mendes e Guilherme Mendes, os caras saíram da competição porque o profissional tava muito melhor, cara. Mas aí é outro jiu-jitsu, rapaziada, tem 2 jiu-jitsu, peso meio pesado pra cima e meio pesado pra baixo. Rapaziada, tem 2 jiu-jitsu. O que realmente é efetivo e vai funcionar se você fizer, e tem o que vai ser o mediano. Aí você vai escolher se você quer ser o mediano ou se você quer ser o cara que vai estar lá no alto rendimento. Para chegar no mundo que os caras chegaram, tem que pagar o preço. E o preço é caro. Não é questão de pagar o preço, cara. Porque tipo, não tem só uma fórmula, tipo... esse negócio de, cara, muito detalhe para passar a posição. Nossa, bro, isso aí, eu até olho pro lado.
Cara, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria saber qual foi a maior dificuldade que você teve no jiu-jitsu. Cara, eu não tenho história triste pra contar, tá ligado? Mas o que aconteceu comigo antes de vir aqui pro Catar me marcou muito, porque eu tinha acabado de ser campeão brasileiro faixa preta. E eu machuquei o peitoral, treinando. Foi rompimento parcial. Eu fui no médico, um maluco bom, brother. Um médico bom, um maluco tinha operado jacaré, o Bernardo Faria. Ele falou assim, cara, seu peitoral não rompeu completo, mas se eu fosse você, eu não competia. Porque se romper mesmo, você vai ficar muito tempo sem competir. Aí eu falei assim, porra, mundial, brother, não posso ficar sem mundial. Só que a grande parada é que eu não tinha R$1. Eu não tinha R$1. Aí comecei a agitar uns aulões pra fazer. Consegui alguns, porque estava em cima da hora e tal. E fui na CVC é farmácia. CVC, falei, pô, vou parcelar a passagem em 10 vezes e vou pro Mundial, né, brother? Moleque. Cheguei lá, falei, pô, queria comprar passagem e tal, tá tanto e tal. E a CVS, tipo, uma paradinha, a mulher vira a tela do computador assim pra você, aí tem uns bancos assim, ó. Aí tipo, Bradesco reprovou, não sei o que, não aprovou, não aprovado. Todos os bancos recusaram o bagulho. Falei, não, demorou. Aí eu falei, pô, eu pago 50% da passagem. Reprovado. Moleque, eu não consegui comprar passagem pro Mundial, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha crédito. Campeão brasileiro, tipo, saía falando do tatame, o pessoal tirando foto, caramba, tal. Isso me frustrou muito, porque eu falei assim, cara, essa não é a parada. Eu tenho que arrumar um jeito de fazer grana, tá ligado? Porque senão eu não vou conseguir me manter no esporte por longo prazo. Foi aí que comecei a me mexer e consegui a vaga pra cá, brother. Isso me marcou muito, de faca na caveira e nada na carteira. Tipo a conversa de ontem do samurai. Tipo assim, quando você tá ali, você é o cara de bom coração, você ajuda todo mundo que tá à tua volta, você é o cara que dá aula ali de graça, você perde o teu tempo, você é o cara que... Não, mas aí eu acho que é meio que culpa nossa também, porque tipo, hoje depois de já ter viajado o mundo inteiro, você olha os modelos de sucesso assim, a gente vai pelo lado errado. Não é só ser campeão. Tu tem que olhar pro cara que é bem sucedido e tipo, quais são as qualidades que ele tem que eu não tenho? Eu já falo inglês? Não, estou querendo também inglês. Quem aqui do meu redor está tendo sucesso? Então eu tenho que ir por esse caminho. Não é só sair na porrada de ser campeão, tá ligado? Exato. Não é só ter o treino, como a gente falou posteriormente, né? A gente realmente ter aquela análise do que é necessário para ser um campeão e se manter como campeão. Mas não só um campeão dentro do tatame, um campeão também na vida, né? Porque quando a gente tem o nosso prazo de validade, quando a gente não consegue mais ter o lado competitivo, a gente vai ter que ter a nossa vida social de novo. E o que você fez durante esse tempo para te manter? Eu escutei o Fábio também falar uma parada que eu achei muito importante. O Fábio falou: o dia tem 24 horas. Tudo bem, você treina 4, você treina 5. E o que você faz com as outras 19 horas? O que você produz com isso? E isso me alegrou muito, porque quando eu parei para analisar o que eu fazia com as outras 19 horas, é aquilo que eu te falei antes de ontem. Para que eu vou dormir 8 horas? Se um terço da vida a gente vai passar dormindo. O que eu vou produzir nesse tempo que vai me garantir o meu futuro? O que eu posso aproveitar desse tempo a mais? Claro que não estou dizendo aqui que ninguém precisa não dormir. Cada um vai ter seus objetivos. Tá sim. Cada um vai ter seus objetivos. Me manda mensagem assim, eu tô 8 horas. Mas aí, cara, o meu objetivo, eu encurto o prazo, eu consigo trabalhar mais quando eu foco nisso, quando eu tenho, preciso disso aqui. Eu preciso trazer isso para dentro da minha realidade de vida.
E aí eu me pergunto... Você vai traumatizar o menino. Rapaziada, você que tá começando agora no jiu-jitsu, não precisa ser radical assim. Durma 8 horas, só que seja produtivo. E aí eu me pergunto, cara, como é que eu tô conduzindo o meu dia, como é que eu tô produzindo e o que eu tô produzindo no restante do dia. E como eu te falei, me alegrou bastante, porque quando eu parei para analisar minha rotina, eu tinha o lado do estudo, eu tinha o lado do desenvolvimento e eu tinha as coisas que posterior do jiu-jitsu agregava para o meu jiu-jitsu. Realmente era o meu lifestyle, não era só um foco. E eu não vejo as outras pessoas hoje com isso, sabe, cara? E realmente isso vai criando frustrações, como eu te falei até do Mundial. Fui campeão mundial e não tinha dinheiro para jantar depois. Cara, acabei de ser campeão mundial, eu tinha isso e a minha realidade foi diferente. Voltei para Natal, eu tinha todas as contas para pagar. Tava lá o cartão de crédito dia 10, tá ligado? Esperando. Um bagulho que pouca gente sabe, acho que ninguém sabe desse bagulho. Quando eu ganhei o Mundial 2013, na faixa roxa, eu me endividei máximo. Inclusive, meu nome tava sujo até há pouco tempo atrás. Sério, dessa época ainda, moleque, de cartão de crédito no Bradesco. Imagina. Você vê, tipo assim, que loucura a gente comete por acreditar no nosso sonho, né? Minha primeira vez nos Estados Unidos também foi desse jeito. Comprei uma passagem ali, cara, no cartão de uma amiga, que era a esposa do meu professor. Ela me prestou o cartão, confiou ali que eu ia pagar. Irmão, fiz as tripas coração pra honrar o compromisso, tá ligado? Tá ligado? Isso que tem hoje que os moleques fazem hoje, tipo, ajude um atleta a ser campeão mundial vendendo bala no sinal. E aí, cara, realmente a Cris ali foi a mulher que apareceu para abençoar a minha história progressiva no jiu-jitsu, porque depois que eu fui para os Estados Unidos, que realmente eu voltei com outra mentalidade, que eu precisava daquilo e eu precisava estar mais vezes nos Estados Unidos. Mas, cara, para você ver assim, pra gente ter essa questão do reconhecimento, né? Para você foi uma dificuldade, você ser campeão brasileiro, você procurar ali uma oportunidade para continuar e você não conseguir continuar porque você não tinha esse real apoio, né? Isso é realmente pouco triste. Paulão Rezende aí na live. Pausou o vídeo. É por causa dele ali que tem que apertar e ligar de novo, cara. Aí você descarregou? Então continua só aqui pra câmera. A gente corta essa parte e bota. Você tava falando lá da sua parte que você não teve reconhecimento nessa parte. E eu me perdi. Você não teve reconhecimento na parte brasileira, Matheus? Bota aqui, ó. Só bota ali, cara. Não, tem quantos telefones? Não é? Tem 15 telefones. Bota ali na live, bota lá só pra gente terminar. Vamos só terminar essa parada aí, a gente corta e acaba. Botar na live também. Tá no meu Instagram aí, cara. Só você botar na live. Já foi. Tá no meu Instagram, cara. Voltou ali, ó. A gente tá ao vivo ali, ó. Tá ao vivo lá? Tá aqui, porra. Tá ao vivo pra mim. O telefone tá desligado? Tô desligado? Tá desligado aqui atrás. Não, me dá aí, cara. Realmente carregou. Agora travou. Agora sai. Então, tá bom. Bota lá. Então, recapitula a tua ideia aí, que tu tava lá na dificuldade do brasileiro. Beleza? Então, vou pegar o gancho aqui. 3, 2, 1. Então, a questão de você não ter o reconhecimento ali do teu título, isso realmente às vezes te frustra. E é muito bom quando você tem esse reconhecimento, quando você sabe... O que é reconhecimento? Cara, é você se sentir feliz por aquilo que você trabalhou para conquistar. Não, me sentia feliz, só não tinha dinheiro. Então, mas aí você não tinha o reconhecimento financeiro, você tinha o reconhecimento próprio, você tinha realmente ali o teu reconhecimento de si próprio. Mas o financeiro, que é o que te colocaria para frente, para dar um passo a mais na tua carreira, você não tinha. Não é isso? Mas, não sei. Tem muito...
também não sabia como fazer dinheiro, sabe? Eu achava que era só ser campeão que ia chover. Que ia ganhar tudo, que ia mudar. Não é assim, brother. Não é assim. Eu acho experiência. Experiência tem que passar por ela, não dá pra comprar, tá ligado? Com certeza. E é por isso que a gente hoje está tentando cada vez mais aproveitar o mundo digital, aproveitar o marketing digital para passar essa experiência para a garotada que está chegando, para poder instruir, para que eles não cometam os mesmos erros que a gente cometeu ali. Eu acho que a cena do digital vai crescendo no jeito. Cara, eu acho que quem não tiver no digital vai ficar para trás. Se você quer um conselho meu, posso dar esse conselho? O moleque tá roubando frases. Começa a entrar no digital, cara, senão você vai ficar para trás. Não, eu tô falando porque, tipo, nos outros segmentos tem uma cena muito forte na internet. Os caras ganham dinheiro com a AdSense, só que a visualização do jiu-jitsu ainda é muito baixa, né? Mas ainda com os caras que estão na cena produzindo, os caras têm visualização baixa ainda. Cara, mas eu acho que isso aí é tudo crescimento. Se a gente olhar, ontem o Cavaca falou na live ali do BJJ Beto, né? Que já ia com mais de 1 milhão de votos para os atletas participar. Então a galera tá começando a entrar mais no digital, tá começando mais a ter essa interatividade, estão participando mais. Pô, 1 milhão de votos, a primeira vez que eu escutei isso foi no Big Brother Brasil. Fulano de tal com mais de 1 milhão de votos entrou pro Big Brother Brasil. Então se a gente realmente levar isso aí para esse cenário competitivo, a gente vai entender que esse digital vai chegar, que essa parte vai chegar também, só vai depender do que a gente realmente se dispõe a fazer, né? Se você acreditar nisso aí, você vai ver que realmente essa estrutura ela existe. Você imaginar que no jiu-jitsu a galera ia parar para realmente votar ali, pô, 1 milhão de votos é muita coisa, Vitor. Realmente o digital vem crescendo muito, e isso é uma maneira de evoluir o jiu-jitsu, né? E com grandes exemplos que a gente faz ali, né? Eu acho que é tipo assim, as paradas estão cada vez mais nichadas, então tipo assim, quem faz um praticante, o cara faz jiu-jitsu e surf, o cara ele consome conteúdo de jiu-jitsu e surf. Só que a questão é, quanto tempo isso vai demorar pra virar pra gente fazer dinheiro com isso, tá ligado? Tu acha que já tá perto? Cara, eu acho que tá muito perto. Eu acho que, principalmente no nosso nicho ainda, no jiu-jitsu, não são bons profissionais que estão ainda assumindo o posto. A gente tem excelentes pessoas que fazem, mas o nicho é muito pequeno. São poucos caras que produzem. Um tempo atrás, a gente estava no Cazaquistão para competir o ACB, aí acho que foi no Cazaquistão. Aí o Mohamed falou pra gente que na época ele tirava, eu não lembro se era 2.500 ou se era $5.000 com o YouTube. Tipo, para Brasil que o dólar tá 5, tá ligado? É uma receita que... 25 mil reais, cara. Tá ligado? Se eu tivesse, eu estaria no Brasil, não estaria aqui no Catar. Então, mas aí você vê que se no ACB, isso foi em qual ano? 2018, eu acho. 18 ou 17. Então você vê se ele já conseguia ter essa renda de hoje, o que é 25 mil reais no Brasil, claro que o cara vive nos Estados Unidos, então para ele é 2.500. Ele gasta em dólar. Ele gasta em dólar. Mas se você consegue ter uma receita de 25 mil, a gente tá falando do salário de um médico. A gente tá falando de um cara que trabalha ali um plantão dia sim, um plantão dia não para receber um bom salário. E tu tá fazendo o quê? Conteúdos no YouTube. Claro que você sacrificou a vida inteira ali para ter esse conhecimento, né? Você tem que realmente botar isso aí. A galera acha que fazer conteúdo é só ligar uma câmera e gravar, mas se você não tem embasamento, se você não tem experiência realmente, se você não tem um conteúdo significativo para aquilo, você não tá apto a fazer, né? Não, dá trabalho, brother. Muito trabalho, dá né? Trabalho, editar, material, é tudo caro. Tudo caro. E vou te falar, tem dia que tu simplesmente não tá afim de fazer, brother. Tipo, cara, eu não quero ficar na frente da câmera hoje. Foda-se. Não quero. E fora que tem a dificuldade também, né, pra gente, como eu te falei. As pessoas acham que é só o tatame, que é só você entrar 1 hora lá e sair. Mas um trabalho desse aqui, como a gente tá fazendo, programação, scriptar, fazer um roteiro, você ter uma noção do que você vai fazer, como você vai conduzir. Tudo isso é
uma ideia de atualização que a galera não tem, né? Não, antigamente era feio, pô. Antigamente era fanfarronagem. Se tu fizesse isso... Eu lembro que quando começou essa fita de internet, quem fazia live no Facebook, começou live no Facebook, era fanfarrão, tipo, meu irmão, o cara tá querendo se aparecer ali, brother. Isso aí é preconceito, tá né? ligado? Preconceito, né? E hoje eu já vejo as pessoas abrindo um pouco mais a cabeça, pô, vou fazer o meu aqui e não vou olhar pro lado, né? Que realmente a gente vai vendo que é mais profissional. Você consegue atingir um público de pessoas que realmente necessitam de um trabalho como esse. Como eu te falei, a academia ela te ensina até certo ponto. Passou daquilo ali, ela não te ensina mais. Você vai ter que ter experiências, você vai ter que ter o que a gente teve, né? Pessoas de referências. E hoje, quando a gente olha referência no esporte, a gente tem, várias faixas pretas. Mas nem todo mundo a gente se identifica. Por exemplo, como a gente conversou mesmo aqui, você é um cara que funciona com pouco e eu sou um cara que funciona com muito. Então, o teu aluno, provavelmente ele não vai ser o meu aluno. Mas o meu aluno pode ser o seu e o seu pode ser o meu. Mas não significa que é o mesmo nicho. Você não entendeu? Não. Tipo assim, cara, você funciona com pouco e eu funciono com muito. Não, mas aí a gente tá falando de auto-performance. Não, fala de aluno, a gente tá falando, não, eu tô falando do aluno que quer seguir a gente para ser competidor como a gente foi. O cara que realmente ele quer chegar no alto rendimento. Ele já compete e ele quer aprender um pouco mais. Só que o cara tem um jogo de meia guarda, o cara não consegue ter uma mobilidade muito boa, ou ele é um cara que é sobrepeso e ele não se identifica com o excesso de treino, ele não se identifica em ter que fazer muito porque ele talvez não tenha tempo, talvez ele não goste mesmo, ele não curta o processo e ele quer um jogo mais específico. Ele quer ser bom em 2 raspagens, 2 quedas e 2 pegadas de costa, ele não vai fazer mais que aquilo. Porra, já tá mais bom já. Então... Aí você vai ter outro cara que ele vai ter uma confiança a mais quando ele treina mais. Vai ter aquele cara que ele vai ficar assim, eu preciso aprender mais disso porque talvez esse cara esteja na minha categoria. E são pessoas diferentes. E aí o cara vai te procurar, o cara vai me procurar porque são mentorias diferentes, são pensamentos diferentes e são visões diferentes. Tu acha que vai chegar nessa fase de jiu-jitsu de tipo ter coach, mas não o treinador de tatame? Tipo, eu tô falando isso porque eu assisto muito, meu entretenimento favorito é maromba, conteúdo maromba. Uhum. Os caras têm coach, então tipo assim, o cara passa protocolo de alimentação, treino. Então, tu acha que vai ter isso no jiu-jitsu? Tipo, exemplo, eu quero me preparar para lutar mundial. Aí eu chego e, sei lá, falo com um cobrinha da vida, cobrinha lá nos Estados Unidos, vai te ajudar. Me manda tu vai treinar assim, tu vai fazer isso, tu vai fazer... Claro que tem, eu já tenho alguns alunos nesse nicho que me procuraram, depois que eu comecei a fazer esse trabalho aqui no Instagram, de mentoria, para saber como eles podem fazer para desenvolver o seu jiu-jitsu e para ter alto rendimento. Para como chegar na competição, eu tenho alunos que querem chegar na competição e alunos que já competem que querem melhorar seu nível. Então eu acredito muito nisso e eu acho que é um nicho muito forte que está crescendo na área da musculação também, se a gente parar e analisar. Hoje a gente tem vários personagens que já conseguem desenvolver treinos por videochamada ou desenvolver treinos na conversa ali, todo né? Mundo tem coach, brother. Então, mas o cara tem um coach, mas tem aquele cara que faz realmente tudo, né? Tem um cara que tem um pouco mais de especialização, o próprio Filipão, lá do Rio de Janeiro, o Felipe Borges. O cara tem nutrição como faculdade, mas estuda de verdade. O cara acompanha fisiculturismo e o cara tem a vivência da educação física. O cara é formado em educação física, né? Então, assim, o cara tem 2 faculdades que auxiliam o trabalho dele e mais o estudo. O moleque estuda pra caramba. Então, ele tem uma vivência diferente dos outros coaches. Ele consegue, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, mandar pra mim: Matheus, isso aqui tá muito legal, cara, mas se tu fizer assim, vai ficar melhor. Então, eu acredito que no jiu-jitsu vai ser da mesma forma. Você imagina amanhã o cara falar pra você: Vitor, eu tô fazendo aqui o meu Seoi, mas eu não tô conseguindo fazer igual tu derrubou o cara lá no Mundial 2018. Tu vai dizer: cara, manda um vídeo pra mim. Aí o cara vai mandar o vídeo pra você. Você vai fazer análise técnica daquilo que o cara tá fazendo de errado. Você pode pegar um parceiro de treino aqui, faz o vídeo e manda pro cara: se você fizer assim, assado e assim, vai dar certo. Mas aí não toma
lugar do treinador de tatame, o cara que tá ali no tapete todo dia. Se ele não se atualizar, se ele não entrar no digital, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás, porque vai acontecer, cara. A própria Gracie Barra já vende alguns métodos parecidos. A própria Gracie Barra já tem aulas online. Então você vai aprender. Principalmente hoje na pandemia, onde você não consegue ter o contato direto com as pessoas. Como é que você vai fazer? Você tem que ir aprendendo, né? E eu acho que isso aí é um mercado que vai crescer muito. Se o professor hoje de tatame, o cara que só olha para o tatame, se ele não começar a identificar que o digital está crescendo, ele vai ficar para trás. A gente vê que antigamente para fazer um filme, o cara precisava de um piloto, de um helicóptero e precisava de o quê? Uma câmera. Hoje em dia o cara só tem um controle remoto na mão e um drone. 2 já perderam o emprego, né? Né? Então isso aí conta bastante. E se o cara não estiver se atualizando, como tudo na vida, o cara vai ficando para trás. E esse trabalho de mentoria é muito importante, porque você realmente vai ajudando as pessoas, você se motiva cada vez mais a fazer. É um trabalho que é difícil, não é fácil, mas é um trabalho que tem um crescimento muito bom e as pessoas aprendem num tempo curto. Você imagina que se você tivesse há 10 anos atrás, hoje, uma pessoa para te dizer, Vitor, você vai acordar, você vai ter que fazer isso, isso e isso, em X tempo você vai ter X evolução. Se você não cometer esses erros aqui, ó, esses são os erros. Se você não cometer, você vai ter uma linha de evolução diferente. Isso melhoraria a tua evolução de forma significativa, isso iria melhorar o teu desempenho e você ia ser um cara mais confiante. Você, ao mesmo tempo, você estaria ali, pô, eu tô aprendendo com o Vitor, eu tô aprendendo com o Matheus, os caras, ó, foram campeão mundial, os caras têm uma história, o cara tem isso, tem aquilo. Então, é aquela parada que tá rolando muito hoje, compre de quem sabe. Você não pode aprender com quem não produziu. Você não pode chegar e aprender com o cara que tá lá. Nem com quem sabe, com quem fez. Pô, então, boa colocação, não nem com quem sabe, porque às vezes o cara sabe, mas ele não tem a vivência, né? Como eu posso falar pra você, pô, eu posso ser teu coach de MMA se eu nunca levei um soco na cara, se eu nunca entrei num cage. Como é que eu vou entrar lá, né? Então, tem aquela questão ali do você saber, isso aí realmente trabalha muito. Galera, a gente fica por aqui hoje, tá? Salve aí, muito obrigado por você estar aí. Se vocês estão até aqui, é porque vocês gostaram do nosso trabalho, vocês curtiram o vídeo, então acompanha, assina o sininho da notificação aí. Vai botar no YouTube? Vai botar no YouTube. Será que a gente consegue fazer aquela fita do... sei lá, fazer de 15 dias, um mês? Cara, vamos falar com os caras, talvez isso seja bom. Boa, só que a gente faz online, tá ligado? Tipo Zoom, né? Exato. Tipo Zoom, tá ligado? Vamos gerar aí. Então já fica aí antenado que pode vir um resenha BJJ pela frente aí. Muito obrigado por todos estarem acompanhando a gente. Continue aí assinando e comentando. Deixe os comentários de vocês o que vocês acharam para motivar a gente a continuar fazendo e entregando esse trabalho aqui para vocês. Força!